não existe profissional que faz tudo. Não existe. Eu sempre tive muita aptidão por exatas. Eu sempre fui muito bom em matemática, em ciências, esse tipo de coisa no primário. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E aí eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu quero ser analista de sistemas. Estagiando, eu acho que é a área que é mais difícil e com mais oportunidades ao mesmo tempo. E aí, em 6 meses, 1 ano, eu falei, nossa, eu sou o super sênior do PHP. Olá, amantes da tecnologia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Experience Podcast, aquele podcast que tenta te ajudar na tua barrinha de XP. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. Eu sou o Henrique. E agora nós estamos recebendo o Henrique, ainda daquela sequência da galera que participou do Experience, do evento Experience. Na verdade, um spoiler aqui. Um spoiler não, né? Bastidores. A gente está gravando antes do evento acontecer. E nesse momento você está assistindo e fala assim, mas já aconteceu um tempão. Exatamente. A gente trabalhou duro para conseguir todos esses episódios antes, para todo mundo que fosse participar poder entender melhor. O Henrique, primeiro seja bem-vindo, Henrique. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Obrigado por ter aceitado o convite. E a gente começa perguntando assim, o que você faz hoje, Henrique? Hoje eu sou gerente de engenharia no Nubank. Eu tomo conta de 2 times. Um time focado em engenharia de dados, outro time em produção mesmo de software. O escopo que a gente tem hoje, eu diria que a gente é responsável por garantir uma das coisas que o Nubank tem, que eu acho que é uma das marcas do Nubank, que é a qualidade de atendimento ao cliente. Então, são times que produzem software e a gestão de dados para essa finalidade, no fim das contas. Então, Entendi. profissionalmente hoje é isso que eu faço, mas eu sou mesmo o Padre Guilherme. Eu digo que Padre Guilherme? É isso Por que aí. é Padre Guilherme? O pai do Guilherme, Ah, o o filho pai do dele, Guilherme, mano. sim. Eu entendi Padre Guilherme. Eu sou do Padre Guilherme. Pai do Hoje eu sou- Guilherme, não, sim, não. parabéns. Padre sim. Guilherme, de repente, é um Um beijo, alcunha que Guilherme. Uma vez vem. Beijo, Gui. Isso aí. E aí é o seguinte, então hoje você tá num cargo de gestão, né? Você já não tá mais metendo a mão na massa e metendo a mão em código. Ah, ou mete você ainda, não mete não. ainda De faz vez em isso? quando precisa chegar perto, fazer umas discussões técnicas. Eu confesso que meter a mão na massa mesmo, o pessoal. É mesmo, você não mete não? É. Na minha época, você metia a mão na massa. Eu digo que eu confesso pra vocês que eu sinto falta, assim. De vez em quando eu chego, eu posso parear com você, eu posso Aham. chegar aqui e dar uma olhada nesse código só pra sentir um pouco de como ele é, pra me lembrar. Pra mas- sentir saudade do meu... Exatamente, mas tem um tempo já que não é a minha atribuição principal, já não. Inclusive, ó, assiste esse episódio até o final que nós vamos contar curiosidades como, por exemplo, o Nubank agora tem uma linguagem só... Não, é só Já dele, tem um né? tempo Uma já. linguagem dele. É. A gente vai falar sobre isso com o cara que é do Nubank. Então, mesmo que você saiba o que é, talvez essa experiência seja interessante pra você. Então, assiste até o final. Só- Deixa. Vou dar licença aqui um pouquinho. Pode... Eu vou fazer aqui uma introdução, porque a gente vem de uma sequência em que todos foram alunos do professor Guanabara, Isso, verdade. que trabalharam na Hostnet e que estão numa posição de destaque no mercado de trabalho. E por quê? Porque quando a gente foi organizar o evento do curso em Video Experience, a gente falou, pô, a gente quer mostrar o aluno que começou desde a escola técnica, que às vezes não tinha uma visão de, tipo, onde eu consigo chegar. E para o público do curso em vídeo, principalmente quando a gente planejou do curso em vídeo Experience, né, do presencial, Do evento, né? ver que a jornada é uma jornada longa e que não vai ser rápido, mas que vários casos, vários alunos, e que a gente conhece como aluno, como profissional, conheceu primeiro como aluno, depois passou para profissional. Então, o adendo aqui, que eu pedi permissão para o professor, é porque é o seguinte, É isso. o Henrique não foi aluno diretamente do professor Gustavo Guanabara, Verdade. mas da turma que a gente começou a selecionar, eu falei, pô, gosto muito do trabalho do Henrique. Foi. Então, o Henrique passou um bom tempo na Hostnet, a história é muito parecida com esses alunos. Ah, mas Foi aluno por- da mesma rede, inclusive. Aí o pessoal ainda pode falar, por que você não trouxe o pessoal da Hostnet? Primeiro, porque todos esses fizeram parte da Hostnet, Sim. e a gente vai ter muito tempo depois para chamar todos os que estão também na Hostnet, estão fazendo história lá dentro. Mas a história do Henrique era uma história bacana, que eu falei, não, olha só, tem mais um case aqui, e o Henrique foi citado em outros podcasts. Eu falei, Vários. não, apesar dele não ter sido aluno, então eu conheço um pouco mais da história do que o Guanabara, É nesse verdade. caso. E é um prazer, cara, estar contigo hoje aqui, batendo esse papo. E vamos ver o que vai sair aí, eu acho, Não, contar a tua vamos sim. jornada. Eu gosto daqui, assim que você falou, o Cauê falou comigo, e eu nem perguntei como é que é o podcast. Uhum. Eu falei, não, bora, vamos, porque eu gosto muito de mostrar para as pessoas que é um mundo que é complexo, eu sei que é, mas que é acessível, sabe? E quando eu vi, não, o pessoal tá vindo, o pessoal que participou junto, são histórias que são parecidas com a Sim. sua, é bom de ver uma história parecida.
E assim, por mais que eu não tenha sido aluno direto do Guanabara, vez ou outra eu pego um cursinho ali também. Ah lá, viu? Vai dando uma cola, né? Isso aí, esse é o Você objetivo. estudou os cursos em vídeo? Precisou fazer? Eu já olhei no passado, bases numéricas? lá atrás, que eu queria fazer um pouco de mentoria com algumas pessoas. Uhum. E aí, essa foi um primo meu, mais novo. E ele tava querendo trabalhar com Python na época. Uhum. E eu tinha zero contato com Python, isso foi muito tempo atrás. E um dos primeiros cursos que você lançou na época foi o curso de Python. Eu falei, vou ver por aqui. Então, assim, dá pra pegar a licença poética e dizer que eu também sou seu aluno. Sim, exato. Com todo prazer, o prazer é todo meu. Aí é onde vai falar de metade da TI do Brasil. E isso me deixa muito orgulhoso. É muito legal, assim, e isso é interessante que eu puxo uma outra coisa. Às vezes as pessoas chegam, mas você não atende a gente até o final, você ensina o básico, mas você não ensina o intermediário nem o avançado. Cara, quando você chega no intermediário avançado, você já consegue andar com as suas próprias pernas. Deveria, né? Consegue consultar manual, você consegue desenvolver suas próprias soluções porque você tem a base. Então eu não preciso te acompanhar até lá no final, te dou a mão e vou te levando até o final. Só que vai chegar um momento em que o meu conteúdo não te atende mais. Mas você pode ter um sobrinho, um primo, um conhecido, alguém que tá começando e que tá sofrendo, ou que tá precisando de um apoio inicial, pô, indica. Então, é sempre isso. Você que tá assistindo na tua casa. Mas os vídeos, os cursos do curso em vídeo não me atendem mais. Beleza, vai atender alguém. Indica pra alguém que tá começando. Exatamente. Você que é da área, tá sempre indicando um começo pra alguém. A melhor resposta que você dá pra esses caras é de nada. Eu já jogo lá pra cima. Eu falo, não, cara... Você é fodão. O meu curso não te atende porque você chegou num nível muito acima. Você tá num nível... Você tá no próximo nível. O cara já estufa o peito já. E realmente cara. Você já chegou num nível que você não precisa de mim. Que bom. Porque tem gente que fica um tempão e não dá valor e, sei lá, não estuda direito. E acaba precisando de mim por mais tempo do que o necessário. Sim. Mas estamos aí. Eu tô aí pro tempo que vocês precisarem. Só quando não servir mais, indica pra outra pessoa. Ou então vai escutando o podcast, que o podcast não precisa. Não tem básico, não tem intermediário, não tem avançado. Tem experiências de vida de profissionais. Quando você tiver bonzão, tu vem aqui e conversa com a gente. É isso aí. Fica bonzão, mostra teu trabalho que a gente convida você pra vir aqui. Contar a tua história. Eu agradeço pelo bonzão, tá, gente? Vendo, pô? É isso. E o Henrique é um exemplo muito bom, vocês vão perceber isso durante a caminhada da conversa. Ele é um exemplo muito bom daquilo que o Cauê já citou em vários podcasts. É o cara que sabe sair bem de uma empresa e que não é aquele cara que tá saltitando de uma empresa pra outra, né? Cada um tem sua história. Ele entra numa empresa já pensando qual é a próxima. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história, mas eu tô dizendo isso com o objetivo. A gente teve aqui, por exemplo, a Amanda, há uns episódios atrás, que realmente ela passou por muitas empresas, mas teve seu objetivo. Não foi a ganância de, não, eu tô nesse lugar aqui, mas já tô pensando no próximo. Não. Você entendeu. Se você não entendeu, aperta aqui em cima na direita na tela, vê lá todos os episódios do podcast. Assiste o da Amanda Taylor, que também é muito bom. Mas, Henrique, agora que todo mundo já sabe, você é um gerente de... Como é que é? Engenharia? Difícil cargo muito bonito. Então, é um gerente de engenharia do Nubank, mas você não nasceu. Há 6 meses atrás, você não era iniciante. Não. É porque tem uma galera que espera. Em 6 meses vai estar no Nubank, trabalhando como programador sênior. Há 6 meses atrás eu não era nem o gerente que eu sou hoje, assim, a evolução é muito rápida, sabe? Não que eu seja o melhor gerente do mundo, mas é porque é uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que eu converso sobre a área de TI. Você tem que estar preparado para estar o tempo todo aprendendo alguma coisa e pegando algum movimento novo e pegando algum contexto novo. Você não precisa estar na ponta da lança pegando tudo aquilo que sai de novo, mas você vai estar aprendendo algo novo constantemente. Eu já tive um aluno, eu acho que eu nunca contei nem isso pro Cauê. Eu tive um aluno esse ano, inclusive, primeiro ano, cara. Acabou de entrar na escola, era um menino de bastante destaque, moleque sabe muito, só que ele começou numa caminhada de agora eu já sei tudo. Nossa. E aí a pergunta dele uma vez foi assim, mas Guanabara, em que momento da sua vida você parou de estudar? Parou de aprender linguagem? Nunca. Tu tá de brincadeira. Porque eu agora já tô estudando muito menos do que eu estudava no início. Parabéns. Tipo, o cara tava menos de 1 ano, cara. Falei, cara, olha só, senta aí, vamos conversar um pouquinho, porque tá longe de estar pronto. Eu tenho um caso na minha carreira sobre isso que eu acho maravilhoso. Quando eu comecei, aí, quando você começa, você tem aquele gás de entender a tecnologia, você pegar e ir até o final ali todas as documentações e fiz isso com PHP. E aí, em 6 meses, 1 ano, eu fiquei, nossa, eu sou o super sênior do PHP. Ninguém sabe mais PHP. Saiadinho, né? Você leu a documentação do PHP toda? É mesmo? Qual era a versão? Eu era 5.2 5.2. Tu pegou a documentação e foi lendo a documentação? Fui lendo, fui atrás do PHP Fig pra ver os padrões, etc e tal. Mas chegou uma hora que eu falei, não, eu sou sênior.
E eu era júnior, tinha acabado de começar. Tava na Hostnet. Tava na Hostnet, sou sênior, eu sei tudo, ninguém sabe mais do que eu. Eu sou a pessoa que mais sabe PHP no mundo. Nossa! É mesmo, Henrique? Sobe pra cabeça. Consigo imaginar isso dentro da tua cabeça ou você externava isso? Jamais, assim, é sempre... era a minha visão sobre mim. Eu consigo resolver qualquer coisa que é minha. E isso não é senioridade. Venham problemas. Cara. Você tinha essa expectativa? Isso não é senioridade. Assim, a gente aprende senioridade é você entender como é que você entrega aquilo que precisam que você entregue, sabe? E até virar essa chave, isso eu acho muito bom pra quem tá começando a entender a frustração da evolução na carreira. Porque você começa, às vezes, evoluindo rápido, aí você encontra um platô, aí você evolui um pouquinho mais, o ritmo diminui. Eu acho importante as pessoas entenderem que são vários campos de skill que você tem que desenvolver e não só aprender uma linguagem, aprender lógica. Enfim, você tem que criar casca, como eu gosto de dizer. Isso aí, né? Isso aí. Esse tipo de coisa a gente bate bastante aqui e eu acho que agora, se a pessoa tá assistindo, já assistiu pelo menos uns 3 podcasts, você já ouviu a gente falando sempre disso. Não é só sobre hard skills. Não é só sobre PHP. Você tem que saber lidar com o cliente, atender teu líder, entender as necessidades, atender isso de maneira mais eficiente possível. Então, assim, profissional pronto nunca existe. Você sempre tá em evolução a cada dia. As coisas mudam. Você que tá aí na tua casa achando que você vai meter a mão em código pro resto da sua carreira, não vai. Provavelmente você vai evoluir para um certo ponto em que você vai meter menos a mão em código e vai lidar mais com pessoas. Eu passei algumas horas aqui sentado antes de começar a gravar com o Henrique, e o Henrique estava trabalhando, lidando com pessoas o dia inteiro. O tempo que você estava aqui, você não lidou com código em momento nenhum. Não. Foi a tarde inteira só fazendo ou algum alinhamento, ou alguma documentação, e lidando com como organizar as pessoas, e foi exatamente nesse sentido. Exatamente. E voltando agora lá pro iniciozinho. Pequeno Henrique, por que o Pequeno Henrique decidiu tecnologia? Por que foi escolher... Você é aluno da mesma rede que eu trabalho, só que de uma outra unidade, né? Como é que foi teu início? Tá. Assim, é uma história que é um pouco... Eu gosto muito de contar o começo, e depois a gente parte para pontos mais positivos da conversa, porque o começo foi um começo meio que história da população brasileira mesmo, assim. Era uma pessoa muito pobre, mesmo, uma família muito carente. Tu era de qual bairro? Eu era da Baixada Fluminense, do Lar dos Teles. Terra do Jeans. Isso aí, exatamente. E foi por pura necessidade, assim. Eu precisava ser uma fonte de renda e um sustento para que a minha família conseguisse mudar uma situação de vida. Então, foi isso. Inicialmente foi, eu preciso ir de uma área, e aí eu não estou exagerando aqui, não estou fazendo por demagogia, onde eu consiga ter certeza de que amanhã, semana que vem, a gente vai ter o que comer. Foi isso. Show. Isso eu tinha 13 anos, né? Você ia falar, pra você ter isso na cabeça, você tinha o quê? 18? Não, 13. Eu tinha 13 anos. E assim, eu sou uma coisa que eu sempre coloco porque foi muito apoio da minha família. Minha mãe sempre me suportou, minha avó sempre me suportou. Não tenho pai desde os 5 anos. Mas eu sempre tive muito apoio em casa para que eu conseguisse fazer isso, sabe? Então eu acho que a estrutura familiar é muito importante pra gente chegar do outro lado. Sim. Com certeza. Mas essa foi a porta de entrada. Assim, por isso eu gosto muito de passar rápido por esse capítulo, porque não é uma coisa que me define, mas é algo que faz parte da minha história. Assim. Eu cheguei aqui por um motivo, alcancei esse objetivo já há bastante tempo. E eu gosto de falar sobre isso porque essa é a parte da história que eu gosto de contar, onde fica claro em que está disponível para qualquer pessoa. Sim. Não é o mesmo grau de dificuldade para todas as pessoas, não é a mesma facilidade de acesso para todas as pessoas, mas está disponível para qualquer pessoa. E eu comecei por isso, sabe? E aí, logo no primeiro ano do ensino técnico na FATEC, eu caí numa turma muito boa com um professor que fez me apaixonar por programação. Quem era? Foi o Otacílio Alvarenga. Otacílio, conheço. Ele já foi citado aqui outras vezes já. Assim, foi o melhor professor que eu já tive até hoje, com toda certeza. Que maneiro. Assim. Aí, vamos chamar o Otacílio aqui. Otacílio, senta ali. Foi a melhor pessoa que eu tive. Ele pegou, inclusive, conseguiu identificar os alunos que tinham mais aptidão, fazia aulas especiais, chamava para projetos depois do horário. Maneiro. E foi o que conseguiu fazer com que eu fosse desenvolvendo um pouco mais rápido do que seria o normal. Na rede pública, tem muita greve, às vezes não funciona e tal. Aquela dificuldade que a gente conhece. Tá, mas quem te levou para a escola técnica? Exatamente. Por que você decidiu? Por que a escolha por técnica e por que TI? Isso. A minha aptidão por TI foi muito no sentido de, olha, aquilo ali, minha mãe, minha avó, é um possível caminho para que você consiga destoar da história que geralmente é contada de pessoas como você, sabe? Foi minha mãe, minha avó, foi incentivo, não foi
algo que eu busquei, até porque eu tinha 12, 13 anos quando eu fiz a prova. Mas de onde elas tiraram isso? Eu sempre tive muita aptidão por exatas. Eu sempre fui muito bom em matemática e ciências, esse tipo de coisa no primário. Eu lembro, e aí eu gosto muito de... Com o tempo a gente perde o medo de falar coisas sem parecer não modesto. Mas eu lembro que a prova da FATEC, eu não estudei, assim. Foi uma prova que eu via a pauta, a ementa do que ia cair. E eu fiquei, não, isso aqui tudo eu já sei. Já é o que eu tô vivendo já na escola. Você estava em escola pública comum. Isso, exato. E aí eu fui pra FATEC. Não, a FATEC pública, mas antes eu estudava em particular. Ah, sim. Inclusive, eu gosto muito de contar essa parte, porque com todo aquele esforço de não sabemos como vai ser a situação amanhã, o investimento sempre foi, não, você vai estudar. Educação porque a gente vai sair do outro lado e vai virar, sabe? Maneiro. E era basicamente o investimento da minha família que eu conseguisse passar pro outro lado, passar essa prova e conseguir alcançar essa posição no mercado e conseguir crescer. Eu gosto muito de que não era um investimento de retorno para elas. Eu sempre gosto de contar isso. Era um investimento de, não, você consegue sair. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais novo. Você consegue sair. E hoje eu consigo falar, não vou sair não, vou trazer vocês comigo. Legal. Vamos sair. Vambora junto. Exato. E aí, conseguindo passar para a FATEC, por causa da aptidão exatas e porque eu tinha muito esse foco de, não, se eu tô aqui agora, é de 7 da manhã até 7 da noite, mas vai ser a Vera. A FATEC é brabo, é puxado. Pra quem não tá acostumado, ficar no integral é brabo. Exato. E eu dei a sorte de encontrar alguns amigos também que tinham uma aptidão boa, que gostaram também de programações, formou um grupo que até hoje a gente tem de estudos e de relação de trabalho, que a gente consegue se incentivar a crescer junto também. Acabou que deu certo e o que fez eu conseguir chegar até aqui hoje, eu gosto muito de contar que a minha história não é uma história com nenhum episódio extraordinário, assim, não tem nada muito fora do padrão, trabalho consistente ao longo dos anos, aprendizado, e aí da FATEC eu comecei o estágio aqui na Rochinet, terceiro ano, mas não foi com um estágio de programação, foi um estágio de suporte. Sim. A maioria começou com suporte, na verdade. Isso. Fiquei 2 anos trabalhando com suporte, depois eu passei para programação, fiquei um tempo, há 9 anos desenvolvendo a Rochinet. Quando eu fechei o ciclo, eu fui para B2W na época. Fiquei 3 anos da B2W, melhor, 2 anos e meio da B2W. Vamos mais devagar nessa história. Não, senão a gente vai acabar essa aqui muito rápido. E aí acabou, tchau. Só pra falar como eu encaro os ciclos. Assim. E no Nubank hoje eu tô já há mais de 2 anos, quase 3 anos. Assim, eu não encaro os ciclos como algo pequeno, sabe? Sim. Eu preciso entregar alguma coisa. Você não ficou pouco tempo na Rochinet, pulou pra Americanas, da B2W, você não pulou pro Nubank. Não, e não foi porque, estão pagando mais ali do lado, sabe? Claro, estavam pagando mais do que eu ganhava. Mas não foi por isso que eu saí dos lugares. Foi, não, aqui eu consigo, fechei o que eu queria fazer e ali eu consigo fazer algo diferente, eu consigo crescer de uma forma diferente também. Então, muito show. Isso é importante. Uma coisa que eu queria, que ficou uma lacuna na minha cabeça, foi sua mãe chegar e falar assim, não, informa, tecnologia. Existia algum exemplo dentro da tua família? Algum tio? Mas de onde que sua mãe tirou? Vou te escrever na FATEC. Olha, alguém falou pra ela. Tem uma história muito engraçada, porque eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E aí eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu quero ser analista de sistemas. Pô, caraca, eu não sei. Anos, eu não sei. Tu viu no Pequenas Empresas e Grandes Negócios? Divina, alguma entrevista que apareceu. E aí minha mãe ficou com isso na mente. Ela foi ver o que era. Quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 32. 32. Ela foi ver o que era, viu que era tecnologia. E na época se falava muito nos reportagens sobre como o boom da tecnologia estava acontecendo. Aqui a gente tá falando de 2004, 2003. Você nasceu no ano 91. E aí, quando eu tava indo pro ensino médio, era ali 2004, 2005. É a época da bolha, mais ou menos. Exato. Tinha acabado de parar. Estourou a bolha. bolha.com. Então, realmente, tudo bem, agora faz sentido. TI. Aí, beleza, tu caiu numa escola pública, tu saiu de uma escola particular. Não, pública. Não, você tinha uma escola particular. Isso. Legal. Por isso você se garantiu na matemática. Existem escolas públicas... Sim, tudo bem, mas ajudou. Sem dúvida. Aí você foi para uma escola pública integral, né? Com tecnologia. E eu gosto sempre de perguntar para todo mundo que senta aqui. Algoritmo, programação, a base, fundamento, já foi um problema para você ou tu já chegou, caraca, já arrebentei? A minha primeira aula de programação prática foi maravilhosa, assim, porque era um algoritmo em papel, em Portugal, lá. Você tinha que passar para Pascal na época, porque eu sou uma pessoa velha. E aí, eu lembro de claramente vir um var, nome,
receba, Henrique. Eu botava VAR, Henrique, receba, nome. E eu ficava, como assim? O que é um ponto de referência na memória? Por que eu tenho que identar isso? E a primeira aula foi um Deus nos acuda para todo mundo dentro da sala. Não importava o seu background, sabe? Porque ninguém sabia. Programação também, né? Se vocês são 14 anos, era de 13 a 15 anos a faixa ali. E, na época... Eu não sei se o pessoal hoje tem a dimensão, porque hoje lógica de programação é um assunto muito mais difundido. Eu acho que você tem até bastante coisa nisso. Acessível, né? Do que era há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Sabe? Infinitamente. Todo mundo achava que ia entrar no curso de processamento de dados, que foi o curso que eu fiz, e aprender a mexer no computador, consertar computador, fazer um site clicando aqui e ali, mexendo no Photoshop. Não quer dar um papel e anota aí, Vamos fazer lógica de programação. A primeira aula de algoritmo foi tranquila. Foi com esse mesmo professor? Foi com ele. A de algoritmo foi super tranquila. Mas a prática de programação mesmo no computador, quando eu tinha que transformar aquilo em código, foi mais complicado. E aí, porque eu nunca tinha tido contato com um computador. Eu brinco assim com as minhas turmas logo nas primeiras semanas. Eu não faço isso no YouTube, mas eu faço isso em sala. Falo, vamos aceitar, vamos fazer um acordo aqui. Todo mundo vai assinar no ar. Computador é a máquina mais idiota do mundo. Se você botar a letra no lugar errado, ela não vai funcionar. Se você esquecer uma letra I, acabou. Aí os caras, não, mas eu falei, porque a gente tem uma tendência a achar assim, você chega no Google e escreve, estou com problema. Aí ele vai falar assim, você não quis dizer problema? Aí você automaticamente já input a inteligência naquele ser, naquela máquina. E ela não tem inteligência. Quem dá inteligência às máquinas são os programadores. Então agora nós estamos formando programadores. Agora vocês estão do outro lado da cortina. Então a ideia é essa. Botou uma vírgula fora do lugar, vai dar errado. Ele vai falar assim, não entendi esse negócio. E não é assim, eu entendi metade. Quer tirar aquela vírgula ali e chegar pra direita? Não. Não entendi bosta nenhuma. Então vamos assinar esse acordo. O computador é burro, não é inteligente. Inteligência somos nós. Beleza? Combinado? Combinado. Aí quando eles erram a primeira vez, eles erram da seguinte maneira, pô, Guanabara, fiz igualzinho você tá fazendo e não tá funcionando. Eu falo, e aquela vírgula ali? É só isso? No começo é sempre assim, né, cara? Para todo mundo, né? Olha, eu diria que não é só no começo, não. Por um bom tempo, né? Eu tenho umas histórias depois pra contar de uns anos atrás, que depois a gente chega no show. Mas é isso, eu falo assim, e aquela vírgula ali? Mas é só isso? Lembra? Aí o cara fala, é verdade, o computador é burro. Então, assim, eu comecei a diluir esse problema com essa brincadeira na primeira aula. É burro, acredite. E aí eu mostro lá, tipo, tá escrito aqui, right. Eu vou só tirar o i, você não vai entender o cara. Eu entendo. Falei, o computador aqui é o computador. Não entendo o rit. Aí o cara, não, mas cara, tá escrito right, faltou só o i. Então, ele é burro. Entende? Então, e botando isso na cabeça dos meus alunos, eles já sabem. Eu já vi alunos se ajudando, falei assim, caraca, o Guanabara já falou, cara, ele é burro. Você que tem que consertar essa parada. Então, assim, é um degrau, concordo contigo, hoje tá muito mais popularizado, graças a Deus eu consigo ajudar as pessoas, não só os meus alunos dentro de sala, mas gente que nunca me viu na vida. Mas eu gosto sempre de perguntar isso, porque pra quem tá assistindo, às vezes o cara tá assim, caraca, meu, tô sofrendo pra caramba, não tô conseguindo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Paulo Henrique aí, cara, tá no Nubank, passou pela Hostnet, passou pela Americanas. Então, é possível sim, é só se dedicar, é só continuar focado. Né? Os problemas, eles sempre vão estar aqui, assim, problemas principalmente com lógica. A gente tem muito, muito caso onde a gente está pensando que o problema é uma estrutura gigantesca que está falhando. E aconteceu isso comigo, vou dizer para vocês com certeza, semana passada. Mesmo? E não, você vai ver, não, era esse detalhe aqui, era essa função aqui, era esse texto aqui, sabe? É muito mais comum do que você imagina que vai acontecer. Você nunca vai virar, eu brinco também, sabe? Você nunca vai virar aquele programador de série de TV. É aquele cara que tá com capuz virando pro computador, vai estar um monte de letra verde e o cara tá digitando loucamente. É Alt Tab, janelinha aqui, vê se tá funcionando, volta pro outro. É muito mais enfadonho, é muito mais sem graça do que as pessoas imaginam. Mas é uma carreira muito legal. No fim das contas, se você consegue encontrar um nicho que você tá fazendo algo que é gratificante para você, o que aconteceu comigo, principalmente depois que eu mudei para essa parte de gestão, mas a gente chega lá. Você consegue chegar no fim do dia e dizer, nossa, isso aqui foi... Desculpa a palavra, foi uma bosta. Trabalhei pra caramba. Eu fiquei, suei, não conseguia chegar, mas caraca, eu tô me sentindo tão bem porque eu cheguei do outro lado. Já aconteceu, avançando agora pro dia de hoje, já aconteceu de você pegar o seu celular, abrir sua conta do Nubank, apertar um negócio e falar assim, caraca, essa funcionalidade que eu participei? Então, já aconteceu. O problema
é que isso aconteceu porque eu participei de uma funcionalidade que avisava quando tinha dado problema. E aí eu fiz, tá dando problema. Foi eu que fiz, mas tá dando problema. Quando dá problema, você sabe mais do que ninguém que é culpa sua. Eu tô na condução, tá lá no ônibus, aí olha pro lado, a moça tá no Nubank e fala, aí, ó, tá vendo o saldo aí, ó? Fui eu que fiz. Aconteceu, eu lembro que não... acontecia mais quando eu ainda tava programando, porque você se sente mais dono da coisa quando você tá com a mão na massa, sabe? Sim. Isso foi na época da Americanas, e toda vez que eu ia numa loja da Americanas, eu dava algum jeito de deixar claro pro atendente que tava ali atendendo, isso aí, eu trabalhei nesse lugar, sabe? Era engraçado, porque você sentia, aquilo ali que deu erro ali, tá vendo? Você sentia a raiva do usuário, né? É muito bom. Vocês estão fazendo um monte de spoiler, né? A gente não tá conseguindo. Não, é porque é o que eu tô lembrando. Mas estamos na escola lá. Estamos aqui na escola. E aí é o seguinte, você já citou anteriormente, você, como estava na mesma rede que eu trabalhava, eu contei que em 2006 eu conheci o Cauê numa visita dele, tava ele, Charuto, ele, o Rafael, apresentando a ideia de uma Olimpíada de algoritmo. Na verdade, não foi apresentando. Depois surgiu a ideia da Olimpíada. E essa Olimpíada chegou na tua escola. Chegou. E ela seria uma oportunidade de você entrar pra Hostnet participando dessa Olimpíada. Só que tu não participou, né? Não. Eu tentando lembrar por que eu não participei, e eu queria chegar numa resposta muito melhor do que preguiça, mas eu não tô conseguindo. Por quê? Na época, todos os meus amigos... esse grupo de amigos que eu comentei participou da Olimpíada. Eu tava no segundo ano na época da Segundo. Isso. E a gente estava participando também da Spotec, nesse mesmo ano. No Cefet. No Cefet, isso. E aí eu tava muito focado com o pessoal em entregar a Spotec. Falei, gente, não estamos com tempo pra focar nisso. Algumas dessas pessoas foram, que inclusive vieram pra Hostnet também. Eu falei, não, eu prefiro focar no que a gente tá fazendo. Inclusive, a gente ganhou a exposição da Spotec. Focou. Valeu o foco. Mas acabou que eu não entrei. Mas foi interessante, porque eu acho que eu nem podia estagiar na época, porque eu tinha no segundo, não. 14 ou 15 anos. É só com 16, né? Isso. E acabou que eu ia fazer a Olimpíada, ficar ali pendente, talvez gerar essa ansiedade. É assim que eu me consolo e digo que, beleza, foi bom ter feito a Olimpíada. Mas... Quem foi na tua época? Foi o Mário? Foi Mário, Dimitri, Danilo, Dimitri, todos eles foram pra Olimpíada? E todos eles na Olimpíada, todos eles na mesma turma que eu estudava. Se eu não me engano, uma ou duas edições, a Fitec de Quintino ganhou. Uma primeira foi só Rio. Aí eu acho que não sei qual foi que ela ganhou, não. Acho que foi a segunda que foi a ganhou. Segunda. Ou foi a primeira? Não, foi a primeira. Foi a primeira, eu lembro que a Fitec de Quintino ganhou. O Nacional ficou mais... Foi a primeira. O Arnaud, não sei se vocês lembram. Lembro do Arnaud. O Hugo, né? O Hugo também. E do time que ganhou. Foram 2 anos de trazendo. Então foram 6 alunos, né, da Fitec. E o Rafael... Eu não sei falar o sobrenome, eu acho que é Coucher, não lembro agora exatamente. Acho que a Amandinha falou dele, não foi? Mas eu não tô lembrado. O time que ganhou era o Hugo, o Arnaud e o Rafael. Hugo, Arnaud e Rafael. Isso. Aí, nesse ano, eles participaram. Eu não conhecia todos eles, eu conhecia só o Mário, Dimitri, Danilo, que era da minha turma. Eu acabei não participando, porque eu tava focando em outras coisas, e porque eu não tinha mais... Eu não vou fazer uma pausa aqui, porque eu acho que foi mais preguiça. Tranquilo, sei lá, não tava na vibe, não queria fazer prova, me falava fazer prova. E talvez você não tava nem com idade pra isso. Você falava, não vou fazer agora. Por que eu vou fazer agora se não tem idade? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, nessas primeiras fases era o seguinte, todo mundo fazia a prova. Aí o professor escolhia três provas que ele ia apresentar, entendeu? Então dependia do professor. Tu nem chegou a fazer a prova. Eu falei, não quero, galera. Bom, eu sou bem sincero cada com um isso. só. O Marcelo, que teve aqui, trabalhou com vocês um tempão, o Marcelo falou, não vou fazer. Marcelo, ele contou aqui, eu falei assim, cara, se você não... não fizer, eu menti pra ele. Se você não fizer, o Cauê vai ficar chateado comigo, porque eu já te inscrevi. Mentira, não tinha escrito nada. Mas eu sabia que o Marcelo era bom pra caramba, cara. E ele não queria. E ele falou aqui, ele contou essa história. Inclusive, vejam um episódio do Marcelo, que é bem legal também. Mas de onde veio o convite pra ir pra Hostnet, já que você não participou da Olimpíada? No 3º ano, que foi quando eu vim pra Hostnet, eu precisava fazer estágio para poder concluir o curso. Eu tinha passado por alguns testes antes por uma outra instituição. Tinham 2 instituições no Rio, não lembro, acho que era o CIE e Moody's. Moody's, isso. A Moody's deixava eu estagiar antes, com algum loophole lá no processo que eu podia fazer antes do horário. Só que os cursos deles eram muito design, ou então alguma coisa muito não relacionada à tecnologia, as vagas que apareciam lá. E a Hostnet contratava pelo CIE, eu não podia fazer antes. Assim que eu fiz 16... no dia seguinte... o pessoal falou, já vai abrir o processo aqui daqui a pouco, já pode se inscrever, vem embora e tal. Eu me inscrevi e entrei. Foi basicamente isso. Porque o pessoal já tinha falado bem, porque por mais que fosse suporte técnico,
A gente tinha contato com programação, não era suporte técnico de desliga e liga o seu modem, sabe? Já tentou dar boot? Sim. Tinha muito configurar o Outlook, mas também tinha muito, olha, meu site tá quebrado aqui, resolve, Uhum. sabe? E era isso que me interessava, sabe? De como é que eu resolvo esse tipo de problema. Mas a melhor experiência que eu tive nesse primeiro estágio não foi nem a evolução técnica, porque a gente vai falar dos cursos que eu acabei fazendo dentro também, mas foi a experiência de atender cliente. A experiência de atender cliente até hoje. Você era uma pessoa... Você tinha skill de comunicação quando você estava... Não, era muito tímido. Sempre fui muito Todos tímido. eles eram tímidos. Quando eu entro ali no suporte, tô saindo da escola técnica, não sabe nem falar direito. Exato. E normalmente vem família humilde, que todo mundo é, tipo... Não tá acostumado a ter uma voz baixa. E é uma pancada grande, porque você não vai falar com cliente... Você não vai falar com cliente, você vai falar com cliente chateado. Às vezes é cliente dono. Nem todos são chatos, né? Mas não, tô falando chato, tô falando assim. chateado. Acontece. Ninguém liga pra um suporte falando assim, tá aí, vou ligar pra um suporte hoje. Algum problema tem pra alguma coisa tá quebrada ali, entendeu? E aí, como é que foi esse teu primeiro contato? Você tinha a ideia de, tipo... Você era daquele tipo de aluno... Eu tenho alunos que falam assim, no suporte eu não trabalho, eu sou programador. Não, jamais. Ou, eu não vou lidar com pessoas, eu lido com máquinas. Já citei várias vezes aqui. Você tinha esse tipo de... Não, a gente tá falando de 15 anos atrás, né? Mais ou menos. Não é isso? A gente tá falando de 15 anos atrás. Porque eu lembro de você desde o começo. Foi 2007, na verdade, isso. Então tem 16 anos. 16 anos, né? Mas não tinha, inclusive... Não sei se você vai lembrar disso, Cauê, mas a gente fazia meio que competição pra quem atendia mais clientes. Lembro, tinha dos feijão, do arroz. Era muito jovens. E dava muito rolo, que era todos os jovens da escola técnica. Aí, de vez em quando, uns ficavam mais marrentos que os outros. Aí eu tinha que descer pra, tipo, botar ordem na casa. Daí eu criava um sistema meio que, tipo assim, que um começava a dizer que atendia muito mais. Daí eu descia e ficava... Às vezes fazia uma imersão, tipo, ficar 2 semanas que eu vou ficar aqui trabalhando com vocês e eu vou ver o trabalho de cada um. E daí eu criava um sistema totalmente aleatório, né? Tipo, sim. foi um chamado difícil, vai no feijão. Lembra disso? Isso era engraçado. Eu lembro que no finalzinho já tava indo para desenvolvimento, chegou a ter, isso aqui é um ranking, uma corrida do artilheiro. Foi criando, a Amanda citou isso aqui. Foi citado. Tinha criando programas pra deixar a galera motivada e focada, né? E funciona, no fim das contas, é um objetivo, sabe, pra pessoa. Mas, no meu caso, eu nunca tive isso de, isso tá abaixo de mim, porque ajuda a ter começado de baixo, mas ajuda também você a entender que com qualquer experiência de trabalho que você esteja tendo, você vai estar aprendendo alguma coisa, sabe? Eu não sei se você tem isso na tua cabeça, mas eu tenho uma origem muito próxima da tua origem. A gente nunca vai se sentir de baixo, né? A gente sempre vai se sentir ganhando alguma coisa. Fala, caraca, aqui tá ruim. Não, filho. Ruim tá lá atrás. Cara, tem uma parada que, tipo assim, que nos Estados Unidos é muito comum, né? Que mesmo o filho do rico, ele bota o filho pra fritar hambúrguer pra ir pra faculdade, né? Que é tipo... Aqui no Brasil existe a classe média, um pouco do super protetonismo no tipo, eu não quero que meu filho vá trabalhar numa loja. Isso, eu não quero que meu filho vá fritar um hambúrguer. E daí, tipo, não cria essa casca. Que quando você tá saindo da escola e tá no teu primeiro emprego, é a hora de você, como o Guanabara fala aqui, fazer tuas cagadas. Fritar um hambúrguer errado, dar um erro no atendimento, desligar um atendimento meio perdido. Tipo assim, cara, você é novo, é a idade pra isso, né? Então, eu acho que o maneiro dessa história e do contexto é que mostra o seguinte, que o Henrique não é um caso isolado. Não. Tipo, não é tipo, ele deu sorte de... a gente teve vários casos aqui que foram sequências de, o pai tinha condição, a mãe tinha condição, não. A gente tá falando aqui, mais uma vez, o Henrique, como o Ramiro, também não teve o pai presente desde o começo. E a família meio que se ajuda pra, tipo, não, vamos dar a condição. Sim. Se você tem um combinado aqui que envolve uma escola que te deu uma orientação, uma empresa que te deu uma introdução e tenha paciência, e se você tiver tempo, a coisa acontece seguidamente. Que a gente tá falando aqui, eu tenho certeza das pessoas que você citou. Eu tenho certeza que o Mário tá bem, o Mário tá contigo no Nubank, o Dimitri tá contigo no Nubank. O Matheus, onde é que deve estar? Tá no Nubank. Tá no Nubank. O Hugo tá onde? No Nubank. A gente vai descobrir que o Nubank é dele daqui a pouco. O Henrique, o Nubank é meu. O Danilo tá onde? Não, Danilo eu não sei. Danilo não sabe. Com o tempo, mas ele também tava trabalhando. Toda essa... Então, tipo assim, a gente tá falando assim, só da turma do Henrique, a gente tá falando de 6 aí que passaram pela Hostnet e que hoje estão no Nubank. Então, tipo assim, a gente tá falando aqui, não é uma... Assim, a pessoa fala, né? Não consigo... A fórmula não vejo aí, cara. Né? A fórmula é essa. Dedicação, uma educação, estudo, trabalho, uma oportunidade. Então, isso é maneiro, né? E as pessoas que não estão lá hoje estão bem posicionadas em outros locais do mercado, porque é uma trajetória e uma forma de seguir no trajeto que faz insistir, sabe? É consistente. Não é algo como, nossa,
Eu vou tentar fazer essa certificação aqui para entrar no mercado. Exato. Tipo, não, eu só trabalho se for numa Big Tech. Isso tá me incomodando de um jeito. Minha primeira experiência vai ter que ser numa Big Tech. Mas você escuta isso, Guaná, mesmo? Escuta, eu tô te falando. Cara? Eu vou te mandar. Assim que eu... Conta umas histórias aí que eu acho que tu exagera. Você vai ser impactado. Você não tá usando o Instagram direito ainda. Você quer sua primeira oportunidade no exterior? Bota aqui nos comentários as promessas que vocês estão vendo aí nas redes sociais. Você quer uma experiência... A tua primeira experiência tem que ser no exterior, ganhando em dólar, numa Big Tech. Eu falei, cara, que é isso? Você tá consumindo uns caras estranhos. Nossa, cara. É porque eu sou impactado com esse tipo de conteúdo. E às vezes as pessoas me marcam e falam assim, e aí, Guanabara, o que tu acha disso aqui? Só pra te perturbar. Aí eu nem respondo, eu simplesmente ignoro, né? Mas Aí você fica no suporte, mas como eu te falando, no suporte era um caminho normal. Tinha muitos jovens e era caminho normal também subir depois do suporte. Sim, né? sim. A Rochnet dava uma base pra isso. Uma das coisas que eu gostei muito, assim, quando eu falo da minha formação, eu falo sobre isso até hoje, inclusive. As duas coisas mais importantes na minha carreira, além de atender pessoas do suporte técnico, eu vou falando aqui de formação mesmo, de hard skill que eu acabei desenvolvendo. O curso de idiomas que eu fiz foi na Rochnet. A gente oferecia curso de inglês lá. Com o David. Com o David. Isso, com o David. Que não acertava o gênero de nada, né? Pois é. Pega o cadeira. O cadeira. E foi maravilhoso, porque assim, depois de fazer toda a gramática, ele foi falando. A gente passava dias conversando, a história era ficar conversando, então hoje eu sou fluente por causa dele. Maneiro. Mesmo, você conseguiu aproveitar isso. Cara. Que maneiro. Muita gente não aproveitou na empresa. Uma porrada. A maioria não aproveitou. Foi uma das coisas que eu mais tirei de vantagem pra minha vida, assim, não só profissional. Sabe? E sabe como é que o David foi, né? Não sei. Eu comecei a arrumar precisando fazer curso de inglês. Eu voltei dos Estados Unidos, da minha primeira viagem, e daí queria continuar em inglês, contratei um professor particular. Aí quando eu contratei o professor, era o David. Caraca. Contratou um americano pra dar aula de inglês pra ele. Eles já tinham dado aula no IVC. Aí depois eu tive aula com o irmão do David, coincidência, no Wizard. Uma confusão danada. Aí a gente pegou o David, fez um contrato com o David dava aula, mas era uma aula assim, era uma aula dentro do horário de trabalho. Exato. Tipo assim, uma coisa meio que vai quem quer, ninguém é obrigado a ir. O funcionário era liderado. Se você for ou não for, ninguém vai, tipo, dizer que, olha... E isso junto com o curso de PHP que eu fiz nessa mesma... Sim, o Eudes treinou milhares de... Exato. dezenas e dezenas de programadores. Abrindo porque na Fitech, o forte não era pelo menos a de Quintino. É a base. Não. Desenvolvimento para web, sabe? Sim. Desenvolvimento para servidor. Você teve o quê? E tal. Pascal, Delphi. Eu tive um pouquinho de Java, porque a gente fez um curso. Mas cara, se todo mundo tivesse Pascal, Delphi na escola, meu irmão, esse país aqui... eu tô te falando, se isso fosse tipo, eu tive só algoritmo Pascal e Dev quando eu tinha 15 anos. Meu irmão, a gente tava em outro patamar, se esse fosse o padrão do Brasil, né? E no último ano eu tive .NET, para as coisas que eu tive na Fitech. Mas foi um .NET, assim, ainda para desktop, não foi... não foi ASP, foi C.NET. C Sharp. Foi bom pra caraca. Teu professor mandou bem. O engraçado, eu não vou falar mal do curso porque me ajudou muito, mas essa última parte não era o forte da escola. Então acabou que foi meio que... mas também, cara, a escola só tá abrindo caminho. Exato. Meu Deus do céu, depois vocês estão querendo demais. A gente começou a dar a mão e a gente quer o braço. Exato, é isso mesmo. Vamos dar uma pausa rapidinho no papo. Eu tenho um recado da Hostnet para passar para você, mas é bem rápido. Vou falar um pouco sobre os servidores da empresa. Os servidores da Hostnet são máquinas de última geração, com uma quantidade bem grande de memória e de processamento. E para você que conhece um pouco de hardware, todas as máquinas não têm mais HDs, são SSDs de alta velocidade. Isso traz toda a confiabilidade e velocidade para todos os planos de hospedagem que eles têm. E além disso, todos os planos contêm backup incluído, suporte nativo a CDN, que é um acelerador de sites, instalador de aplicativos e muito mais. Então, se você tem um projeto e precisa de hospedagem de site, é só você lembrar da Hostnet. É só você acessar o QR Code que está aqui aparecendo na sua tela ou acessar hostnet.com.br. E além do curso de inglês, o curso de PHP, que eu estava comentando, me ajudaram, porque inglês me ajudou muito não só com a parte profissional, mas também a conseguir conteúdo que eu não teria acesso se eu não soubesse. Com certeza. O inglês a gente sempre parte nessa terra. E a parte de PHP abriu as portas para mim de um mundo que, nossa, eu não fazia ideia desse lance de outro paradigma, cliente, né? Esse paradigma. E orientação objeto para web é diferente. Como é que eu vejo? Enfim, comecei a ver vários temas que eram, essa área aqui eu sei zero. Vou começar a estudar. Foi uma escola para você também, né? E aí,
Eu dei a sorte, eu não sei se você sabe disso, Cauê. Chega mais um pouquinho pra cá. Não sei se você sabe disso, Cauê, mas eu fiz o curso de PHP da RushNet e eu não entreguei o projeto final do curso de PHP da Muita gente não fazia isso. Ficava com receio da avaliação. Pois foi um pouco de receio, mas eu tinha começado a namorar. Ah, é? E aí, o que tem a ver coisa com a outra? Eu vou casar. Aí tu falava assim, quem precisa programar? Aí, ao invés de eu programar em casa o meu projeto, eu tava indo na casa namorando, que hoje é minha esposa, inclusive, mãe do meu filho. Qual o nome dela? Bruna. Manda um beijo aí pra Bruna. Beijo, Bruna. Que tá com o Guilherme assistindo o podcast. E aí acabou que o foco do adolescente nessa hora fica dividido, né? Hormônios, né? Pensando que eu tinha 16 anos nessa época. Mas, o que aconteceu? Eu passei 2 anos depois disso numa área, olha só que foi interessante, como os caminhos às vezes acontecem de uma forma que ajudam a gente. Foram 2 anos em que, na área de desenvolvimento, tinha muita gente concorrendo por projetos e por espaço, etc. E no suporte, tinha eu e mais uma ou outra pessoa que sabia programar naquele nível. É porque o André e todo mundo ia puxando, né? O Igor, calma. Até hoje tem essa. Até hoje isso existe. E aí eu cresci muito em programação dentro do suporte. Sim. Entendi. Sabe? Eu lembro que no último... por isso que eu trabalhei tanto contigo, né? Porque eu ia pro suporte, na verdade, e acabava você quebrando dos galhos dos... No último ano que eu tive de suporte, eu já não atendia clientes diretamente. Eu atendia era chamado tipo nível 3, nível 2. Exato. Então me ajudou muito porque ainda tinha esse contato com o cliente, pegava coisas mais complexas. Às vezes, na área de desenvolvimento, a gente até fala que quem tá começando vai pegar coisas tipo, olha, pega esse botão e coloca nessa tela aqui. Isso aí. Sabe? Eu tava pegando coisas tipo, nossa, a minha loja tá com esse módulo que não funciona, que calcula de cabeça pra baixo. Muda ou tá com a permissão errada. Porque eu falo sempre isso, que as pessoas ficam querendo procurar um emprego que dê tudo estruturado. Cara, o melhor emprego é um emprego que tipo, tem um monte de problema aí. O que tu consegue resolver? Resolve um E daí tu vai aprendendo. Tipo assim, eu acho que a RushNet é um lugar muito fértil nesse sentido. Porque, tipo, olha, tem um monte de problema aqui. E os problemas, se não forem resolvidos aqui, vão passar para um outro nível. Isso. E aí, se você conseguir resolver aqui, tu vai ficar logo notório que você tá resolvendo o problema aqui embaixo. Mas, cara, eu vou te falar, tem várias empresas de hospedagem... Várias empresas de hospedagem que provavelmente não vão resolver esse problema do cliente. O cara, eu tô com um problema aqui no Moodle, num módulo de não sei o quê. Mas isso era a diferença de ter um suporte técnico formado por técnicos que tinham a ambição de aprender programação, né? Exato. Você perde, às vezes, um pouco na qualidade do atendimento, da lábia, mas você tinha um reforço no... Isso, aí falando um pouco da trajetória, quando eu cheguei eventualmente, o pessoal falou, não, esse cara não dá mais pra segurar ele no suporte, o Igor teve que abrir mão, tive que desenvolvimento. Eu cheguei muito mais maduro. Com certeza. Eu cheguei já sabendo fazer uma estimativa de qual seria o esforço, de quanto tempo eu faço isso, ou então isso aqui não dá pra fazer, isso aqui eu vou precisar de ajuda. E, assim, eu ainda era júnior, eu não sabia muita coisa, mas eu já tinha passado por problemas do mundo real. Aí foi uma coisa que me ajudou muito no começo, porque todo mundo, quando que entra para o desenvolvimento, costuma ter essa facilidade por resolver problemas técnicos e uma dificuldade de explicar para pessoas não técnicas o que ela está resolvendo. Isso aí é uma questão mesmo. E quanto melhor na parte técnica, pior é na comunicação. Geralmente. São grandezas inversamente opostas, que se chama, né? E aí, como eu tava no meio do caminho ali, né? Eu tinha que fazer coisas técnicas, explicando pros clientes que eu tava fazendo quando é que ia estar pronto e quanto que eles tinham perdido com aquilo, basicamente. Eu cheguei no desenvolvimento com uma qualidade um pouco, uma soft skill muito mais de, olha, eu consigo negociar, eu consigo explicar para as pessoas o que eu preciso, e foi essa parte que me ajudou a ir crescendo mais como programador do que eu teria crescido se eu fosse direto pra programação. É muito doido, cara. Escuta isso, você que tá na tua casa. O que fez ele se tornar um programador melhor não foi melhorar na linguagem que ele estava estudando, e sim aprender todo o entorno e explicar aquilo que ele estava fazendo. Isso não faz parte de hard skills. Então, assim, óbvio, quanto mais da linguagem você souber, melhor você vai ser. Porém, não é só isso. Nessa época que ele estava lendo também toda a documentação do... Isso. Toda a Bíblia do PHP. Também não é... Um não exclui o outro, entendeu? Sim. Mas o problema é quando você, na tua cabeça, fala assim, não, é só uma questão de linguagem. Eu não vou precisar explicar meu código pro meu cliente. Não, você vai precisar, não código, mas a solução... Você tem que entender melhor. Não preciso não. Eu só tenho que resolver. Até pra você entender como é que você explica o que não dá pra fazer pra pessoa, sabe? Porque pra pessoa, assim,
É tudo uma questão de quanto que eu invisto nisso e quanto tempo você vai ficar pronto. Às vezes, a pessoa pode estar me pedindo uma coisa que é simplesmente impossível com a tecnologia que eu tenho hoje. Sim. Para eu poder explicar isso para a pessoa, tem que chegar no nível de comunicação dela. E isso, quando você tem contato diário com os clientes ali, que são totalmente leigos sobre tecnologia, ajuda muito Com você certeza. falar com uma pessoa que já não é mais tão leiga assim. Uma pessoa de produto, uma pessoa de design, que não tá ali programando, mas precisa de uma explicação menos técnica. Cara, muito maneiro. Aí, vamos lá. Aí você vem do suporte, fica 2 anos no suporte, cascudo no suporte vai pro dev. Aí foram 9 anos de dev. 9 anos. Aí você desenvolveu painel de controle, sistema de cobrança, tudo que é tipo de sistema. Sistema de cobrança, Gerenciador de arquivos. Eu participei um pouco do projeto de franquias também. Mautic, Mautic foi a última coisa. Mautic foi a portinha de saída que eu gostei muito. Eu acho que eu nunca comentei isso. Inventou um monte de maluquice. O Mautic, ele foi o meu primeiro contato no ambiente empresarial, assim, fora de freela, que às vezes a gente fazia, em trabalhar dentro de uma empresa com um framework que não fosse nosso, que a gente fazia tudo na mão. Tudo era nosso. Tudo era nosso. E eu precisava muito de, no ambiente, no dia a dia, de 9 às 6, ter a experiência de desenvolver dentro de um framework, sabe? E o Mautic me ajudou muito com isso. Eu tinha feito projeto por fora com JavaScript, com outras coisas, porque JavaScript tem um framework por hora. Mas... Agora que a gente tá conversando aqui, já surgiram 10. Exatamente. Mas no ambiente corporativo era importante eu ter essa experiência, porque você precisa saber como é que você passa para os seus colegas, como é que isso funciona, porque isso não estava na stack antes da empresa, sabe? Como é que você documenta isso? E como é que você treina o pessoal, sabe? Então, isso foi interessante, porque me deu uma outra perspectiva. Aí, já linkando um pouco com... Por que eu acabei eventualmente indo para a parte de liderança técnica e gestão? Porque eu gostei muito de fazer essa parte do trabalho, sabe? De não só entregar coisas, mas deixar um breadcrumb ali pro pessoal de como é que essas coisas conseguem ser construídas em cima e que as outras pessoas conseguem andar com as próprias pernas. Lá na Hostnet você criou um grupinho que se encontrava no final do dia para discutir... A gente tinha um Como é que era o nome? Era um coding dojo que a gente fazia. Um dojo, né? Isso. A gente fazia com alguns tópicos, inclusive pessoas que não eram do desenvolvimento, para poder pegar pessoas que eram do suporte de outros departamentos, porque a cultura da empresa não pode estar concentrada numa sala com 5, 10 pessoas, sabe? Ela tem que ser difundido. E na época, o assunto que eu mais comentava era sobre como testar bem as coisas, ou como desenvolver orientado a teste. E acaba que o que eu mais gosto dessa experiência era que você via que as pessoas queriam isso, sabe? De como é que eu faço para crescer? O que tá faltando, assim? Então, essa é uma parte do processo que acaba que, no fim das contas, você percebe que muitas das vezes a empresa ou a gestão ou pessoas que não são de tecnologia falam, nossa, tá gastando tempo testando as coisas, tá gastando tempo investindo em treinamento. Você tá economizando tempo corrigindo o problema. É isso que você tá fazendo. Verdade. E assim, tudo que você desenvolveu na Hostnet e tudo mais, você estava no Mautic, que estava desenvolvendo aquilo tudo que você acabou de explicar. E em que momento que chegou o convite? Você procurou? Você só chegou? Nossa, como é que tu lembra? Eu lembro bem, porque uma coisa que é importante para mim, eu nunca procurei uma vaga de emprego na vida. Assim, não é o primeiro caso que aparece que não. Eu falo sobre isso, tipo assim, a Priscila contou a mesma história. Ela trocou de emprego algumas vezes e nenhuma das vezes foi ela eu buscando. sempre busco desenvolver dentro do ambiente que eu tô. Assim, eu nunca tive o azar de cair num ambiente em que eu ficasse, nossa, isso aqui tá horrível, não tem como ficar, tem que sair, sabe? Mas eu nunca fui atrás ativamente. Eu olho as propostas que envio, vou atrás das pessoas e tal, mas eu acho que se você chega no ponto de, nossa, agora eu vou procurar, vou atrás de uma vaga, quer dizer que não é que você queira um outro emprego, você já não quer estar ali. Aí é justo também, pode acontecer. Eu nunca tive esse azar, assim, de cair num lugar onde eu fico, não tem como crescer aqui, esse ambiente não funciona pra mim. Ainda bem. Mas sobre a saída da Hostnet, isso foi em 2019. Foi algum dos que saíram que puxou você? Foi o Mário. Foi o Mário foi pra B2W. Foi um monte de gente pra B2W. Foi um monte de gente pra B2W na época. Foram pra alguns lugares antes da B2W. Foi em épocas bem diferentes, então. Isso. O Mário, na época, ele era líder técnico. Era um cargo da Ideal, de gestão, né? Na verdade, foi pra Ideal. Foi pra Ideais, aí depois a Ideais foi comprada pela grupo da Americana. Pela B2W. Depois juntou com o Americano. Isso. E ele me chamava pra ir pra B2W desde que ele foi. Assim, de tempos em tempos, Henrique, bora. Nossa, tá muito legal aqui. Você quer? Eu falei, não, tô bem. Tô continuando crescendo. Eu sinto que ainda tem muita coisa pra fazer. Não fechei meu ciclo na época do primeiro pedido dele. Eu tava fazendo painel de controle. Na época do segundo pedido, eu tava fazendo gerenciador de arquivos. Na época do terceiro pedido,
eu tava fazendo os plugins do Malt. Quando eu fechei esses 3 ciclos, eu falei, nossa, eu sinto que não tem muito mais pra onde eu crescer dentro da área. Colaborei bem com a empresa. Exato. Aqui o meu crescimento tá indo numa direção e eu acho que já bati num ponto em que ou eu mudo o que eu faço, ou eu não tenho mais pra onde crescer. E aí foi quando veio o quarto pedido, eu falei, tá, vamos ver o que você quer. Aí era uma proposta maneira? Foi uma proposta legal. Não foi muito mais, não. Sendo bem sincero, não foi uma diferença muito grande de dinheiro. Proporcionalmente, sei, acho que foi 20, 30% de diferença. Não foi muita coisa, Sim, sabe? até porque você já tinha 9 anos de casa e já tinha subido ali vários degraus. Mas o desafio era interessante. Qual foi a maior diferença entre o ambiente que eu tinha na Hostnet e o ambiente que eu encontrei na B2W? Na Hostnet, a gente tinha uma stack fixa. Era PHP, o back-end todo Linux. Sim, a gente muito tinha menos divisão complexidade, de desenvolvimento e tal. Na B2W, era um cargo onde eu ia ser responsável por toda a solução de ponta a ponta que eu fosse trabalhar. E o time era multidisciplinar nas tecnologias. Então, fiquei, nossa, é um mundo de coisas que eu nunca mexi. Sim. E que vai ser muito interessante para eu crescer. Então, legal. Eu gostei bastante dessa perspectiva, assim, de trabalhar com muitas coisas que eu não tinha trabalhado. Mas aí você já começou a se encaminhar pro caminho da gestão, pro lado da gestão. Um pouquinho depois. Assim, isso foi interessante, porque eu saí da Hostnet para B2W para programar. Sim. Para ser desenvolvedor mesmo, eu ia como pleno na época. E aí, com 6 meses de B2W, eu rampei muito rápido na stack, assim, já tava liderando alguns projetos lá dentro e tal, não sei o quê. Com 6 meses, veio uma proposta de, cara, você não quer ser um líder técnico? Eu não sei se todo mundo tem aqui a perspectiva do que é um líder técnico e o que é um coordenador, e o que é um gestor. O líder técnico é basicamente uma pessoa que dentro do time é a referência técnica daquele time. Ele é meio que um ponto no meio do caminho. Ele sabe fazer o trabalho. A pessoa que está executando e a pessoa que está fazendo a gestão. O líder técnico está ali no meio. Então, ele, se precisar ficar a semana inteira programando porque está pegando fogo e o projeto tem que andar rápido, ele vai fazer isso. Se ele precisar, não, agora eu tenho que sentar e fazer um planejamento aqui junto com a gestão, ele também vai fazer isso. Às vezes você está mais próximo do gerente, às vezes você está mais próximo dos gerenciados. Exatamente. Isso na B2W. Cada empresa tem uma definição diferente para líder técnico, mas lá era esse perfil. E ainda tinha um outro ponto, que aí eu acho que era um pouco de erro na descrição do papel, que era também de tomar conta da evolução de carreira das pessoas do time que você estava liderando. Isso era mais gerencial, né? Exatamente. Era para quem tá acima de tudo. Pois é. Que era o Mário, a propósito. Culpa do meu amigo mesmo. Não, mas era a estrutura da empresa mesmo, funcionava dessa forma. E aí, esse papo foi interessante porque eu comecei a ter, e aí eu tinha 6 meses só de empresa, já fui rampada tecnicamente, estava funcionando bem. Essa parte de gestão de pessoas eu sabia 0. Eu nunca fiz um curso. Mas você sempre foi uma pessoa fácil de lidar bem com as pessoas. Mas a parte do processual mesmo, sabe? De ok, como é que eu sou justo com a avaliação daquela pessoa e como é que eu crio esse skill set que eu nunca fiz, que eu tive na minha vida, sabe? Então, foi quando eu comecei a estudar sobre Management 3.0, sobre várias noções de como é que eu consigo avaliar a trajetória na carreira da pessoa e não é fazer com que aquela pessoa entregue o que eu queira dela. Não é isso que é a gestão de carreira de uma pessoa. Como é que eu faço essa pessoa evoluir na direção que ela quer, sabe? Pô, mas eu acho difícil isso, hein? Porque isso aí, eu acho que já parte meio que de tipo um mentor externo mesmo, porque às vezes o caminho nem se concilia. Porque eu digo aqui nesse podcast, já falei isso algumas vezes, que assim, que as pessoas têm que trabalhar para si próprio. Eu estou na Hostnet por quê? Porque eu estou aprendendo aqui, porque eu estou me vendo aqui melhor, porque eu percebo, estou me sentindo bem, me sinto confortável, não me deu um burnout. Eu trabalho para mim. Para mim, para minha família, para levar o sustento para minha casa, pagar minhas contas. Então, se apresentar um ambiente muito melhor para mim em outro lugar, vou ter que ir, porque a vida é assim, né? E você meio que, tipo, é conflitante em algum momento isso. Você dizer que, tipo, a tua carreira tem que ir por aqui, cara. Não, carreira, não. E é por isso que eu usei a palavra ajudar, sabe? Porque eu não gosto de infantilizar as pessoas, assim. A pessoa tem a carreira na mão dela. Exato. Ela tem que saber pra onde tem que ir. Mas, imagina você acabou de chegar numa empresa, você é júnior. Você não sabe qual é a estrutura daquela empresa. Você não tem um material de documentação para saber para onde você cresce. A pessoa diz para você na sua primeira semana, aqui a carreira é em Y. Ninguém nunca te falou o que é uma carreira em Y, sabe? Então, eu preciso dar o ferramental... Existe isso, carreira em Y? Existe esse termo? Quando nunca ouvi falar. Uma evolução em Y é quando você pode, em algum momento da sua carreira, determinar se você vai para gestão ou se você vai para especialização.
Aí você cresce bem até um ponto, depois você Nunca tinha ouvido esse termo. Aí, legal. E aí, o interessante por que eu acho que é importante e que eu gostei de fazer isso? Porque uma habilidade que eu sempre gostei de ter eu consigo entender bem as necessidades das pessoas que eu tô conversando. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí, pra gestão, isso é muito importante. Sim. Isso tem que fazer muito treinamento pra isso. E aí, o treinamento que eu fiz foi muito beleza, essa parte eu já sei fazer. Agora eu tenho que treinar o que eu ofereço pra pessoa depois que eu entendi o que ela quer, sabe? E aí, uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito importante como é que a gente concilia isso com o que o time tem que entregar. Porque, no fim das contas, outra história. A empresa não é uma instituição de caridade. Não, a empresa exatamente. quer gerar lucro. A empresa da mesma forma que você está trabalhando para você, a empresa está trabalhando pela empresa, né? Exatamente. Hoje, eu vou chegar num papel que eu tenho hoje como gestor, mas na época, eu ainda não tinha muito claro essa distinção de a minha principal entrega é a entrega do time, depois vem a entrega por mim, depois a entrega das carreiras das pessoas. Sabe? Pra mim era muito não, essas pessoas não estão satisfeitas, eu tenho que fazer, eu cheguei isso vai ficar louco. Exato. Eu já falei disso aqui. Não tem como você... Mas foi bom que foi meio que um intensivo de o que não fazer também. Sim, exato. Faz parte, é o amadurecimento. Faz parte de aprender tudo, até o que não fazer. Né? Exatamente. Mas aí acabou que, com o tempo, eu acabei desenvolvendo as skills necessárias, eu fiquei 2 anos como gestor dentro da B2W. Maneiro. E aí, tecnicamente, foram 2 empresas. Começou como B2W, depois viramos digital. E você entrou, já foi pandemia, logo em seguida, não foi? Você saiu da Rochnet, pandemia? Não, eu entrei e fiquei 1 ano ainda trabalhando presencial e depois começou a pandemia. Aí vem uma maluquice desvarada. Foi loucura, assim. Os projetos que a gente pegou pra fazer na pandemia, eu não vou abrir muito detalhe. Sim, lógico, não. Sim, mas pra toda a TI foi um momento exato. conturbado. O mundo não estava preparado pra fazer home office na escala que fez, com a velocidade que fez, sabe? Ainda mais pra você, porque vem de uma origem mesmo. Outra coisa é um cara que tinha lá, o quartinho, morava na casa do pai, aí tinha um quarto, pode se trancar no quartinho, ficar só fazendo, mas pra quem vem na raça, irmão, tipo, você vai pro trabalho justamente pra você se blindar e condicionar que, tipo, beleza, agora eu estou no trabalho. Sim. É por isso que é criado o ambiente, não é tipo, vamos botar todo mundo junto porque é legalzinho, não. Era porque vamos botar todo mundo junto que a gente vai criar um ambiente profissional, né? Sabe o que foi engraçado no começo da pandemia? Uma coisa que a gente acabou fazendo a gente tentou simular o ambiente físico. Ficava online com todo mundo conectado. Ficava todo mundo, na época, no Discord que a gente fazia. Funcionou muito bem, porque a gente fez uma transição do físico pro virtual e emulou o ambiente que a gente tinha antes. Todo mundo tentou fazer isso. Exato. Eu tentei fazer isso depois em um outro time que não se conhecia antes do virtual. Não funcionou. Porque vai mudando, né? Uma coisa eu tô fazendo aqui na raça por causa do momento, mas depois, tipo, cara, daqui a um mês, cara, preciso desligar o microfone, minha criança tá aqui, tem minha mulher quer tomar um café comigo, eu vou tomar um café com ela, não tem... Mas voltando agora uns passos sobre B2W, como é que funcionava o trabalho lá dentro, essas atribuições que eu tinha como líder técnico, era onde a gente estava. O maior desafio que eu tive como líder técnico dentro da B2W foi começar a entender que a minha entrega não ia ser só o que eu estava codificando ali, sabe? Porque o meu trabalho sempre foi esse. Peguei, estudei, nem que eu pegasse uma outra pessoa trabalhar meu software comigo, tá aqui. Tá tudo pronto, galera. Quando você entrega isso? Quando é que você precisa pronto? Eu vou saber da data, porque aí eu vou ver o quanto esforço que eu divido vamos fazer. E aí, conforme você vai crescendo em escopo, e a responsabilidade vai aumentando, os projetos que você recebe também vão aumentando, você começa a entender que não existe, isso é importante dizer, eu sempre friso isso, não existe profissional que faz tudo. Não existe. E sabe o que era interessante? Eu tinha uma noção, sabe aquele o complexo de Deus que eu falei mais cedo aqui no PHP, de que não importa o problema, eu vou dar um jeito de resolver e vai ser entregue. Eu tive que não conseguir entregar alguma coisa pra aceitar esse fato, que isso é só um fato. Alguma coisa você não vai conseguir fazer. Você só não entendeu ainda. Se você ainda tá achando que você consegue fazer qualquer coisa, é porque você não foi testado o suficiente. Exatamente. Eu tive bem perto de ter burnout por causa de volume de trabalho, que eu mesmo causava em mim, porque era só levantar a mão e pedir ajuda, sabe? Mas até você entender isso é muita terapia. E aí, eu comecei como líder técnico, dividir mais com o time. Não só o trabalho, mas também vulnerabilidade, as dores, os objetivos que a gente quer alcançar, sabe? Eu sempre tento desassociar muito o que é o trabalho do que é a minha vida. Mas dentro do trabalho, eu gosto muito de falar, olha, eu não tô fazendo isso aqui porque o fulano mandou, eu não tô fazendo isso aqui porque é a teste que tem que ser entregue nessa sprint. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente quer alcançar aquilo ali. Esse é o objetivo.
esse objetivo aqui não faz sentido para mim. Poxa, vamos tentar discutir então se a gente quer mudar o objetivo que a gente está fazendo. A gente tem poder para isso? Não, isso aqui é uma coisa que veio muito de cima. Então, esse sendo o objetivo, essa é a melhor forma de fazer? As pessoas que estão trabalhando dentro de alguma coisa, elas têm que estar engajadas no que elas estão trabalhando. Tem que olhar o objetivo, né? Exato. E aí, me ajudou muito a entender o objetivo por trás das coisas, quando eu comecei a buscar mais pessoas para colaborar comigo. E aí, aquilo. Mais skills que não eram técnicas, não eram hard skills, que eu acabei desenvolvendo e foram coisas realmente que eu fui gostando de fazer. Maneiro. E aí, a evolução foi indo cada vez mais para a parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, de entrega, do que para a parte de produção de código. Que é uma coisa que eu ainda gosto de fazer. De vez em quando eu sento com o time, avalio uns pull requests, eu dou uma olhada. Eu adoro. A coisa que eu mais gosto de fazer é uma sessão de whiteboard com um problema para resolver junto com o time. Me chama para todas. Às vezes eu nem sou do time, eu entro na whiteboard para poder ajudar o pessoal a fazer. Mas não é mais a minha entrega principal, porque eu entendi que eu entrego mais através do impacto que eu consigo habilitar os outros a gerarem. Vi que é exponencial, porque imagina, o Cauê, como dono de empresa, vai saber isso muito melhor do que eu, assim. Com a Hostnet, ele faz coisas que ele não conseguiria fazer sozinho. Sozinho, não. Nenhuma empresa... Ninguém. Ou existe a Eu Empresa, que é um exército de um homem só, mas qualquer organização mínima que tenha crescimento vai precisar de gestão. Precisa de muita gente. Muita gente. Verdade. Aí foram 2 anos ali, a gente sabe que o ritmo... Todo mundo trabalhou na Americana, grupo 3G, tudo é outra parada. A Hostnet é uma parada meio família, né? Tipo, cara, vamos lá. Não vai dar pra entregar essa semana, tudo bem. É mais... Entrou numa empresa monstro, entrou na trituradora da humanidade. E aí, 2 anos, pandemia. Aí você não ficou tanto tempo lá. Não, fiquei menos tempo, mas por quê? Depois do ciclo de... Eu passei aí só falando dos cargos, né? Eu fui de líder técnico e, eventualmente, eu fui para coordenador. E aí eu já tinha uma atribuição que era muito mais alto nível, que era... Eu cuidava da evolução técnica e da qualidade que a gente estava entregando, e também cuidava das carreiras das pessoas que estavam nos times que eu estava tomando conta. Eu já estava totalmente consolidado nessa parte de gestão, mas ainda era tocando nos 2 terrenos. Eu era 100% responsável por entregar o produto técnico. Então, por exemplo, se alguma coisa caísse, ou se a gente tem que implantar algum sistema novo, etc., eu tinha equipamento na minha casa para poder programar caso eu precisasse ainda tinha essa atribuição, enquanto eu tinha que fazer a avaliação das pessoas, e se elas têm que ser promovidas, e se a carreira delas está na direção correta, e etc. E olhando para isso agora, eu não consigo... É evidente, assim, ou você faz as 2 coisas mais ou menos, ou você escolhe uma e faz bem. Uma e faz direito. Tá? E aí, quando eu recebi o contato do Nubank, novamente, eu não procurei. Aí era o Mário. O Mário foi. Não, eu fui você foi na frente. Nubank foi você que levou todo mundo depois. Não, já tinha amigos no Nubank já. Tá, entendi. Já sabia que não era uma empresa com esse tipo de cultura, assim, nessa parte especificamente. Mas quem me procurou no Nubank não foi nenhum deles. Assim, foi no LinkedIn? Foi o LinkedIn, uma pessoa de RH falou comigo no Nubank. Não lembro exatamente quem foi, me desculpa. Foi Raíssa, já pensou? A pessoa falou comigo e falou: olha, tem esse cargo aqui de tech manager, que chamava, que era esse cargo de gestão técnica que a gente tinha. O perfil vai ser esse. E aí o perfil era: olha, você é responsável pela qualidade técnica do que você está entregando, mas você não é responsável por programar isso. Assim, se for necessário, você vai participar, vai pedir mais recurso, vai participar. Você tem que saber exatamente tudo aquilo que está sendo produzido, você tem que ter o domínio técnico, exato. Mas a sua atribuição principal, isso na época, é conseguir fazer com que, primeiro, a esteira de priorização funcione bem, vocês consigam entregar aquilo que vocês se comprometeram a entregar, e que o seu time evolua tecnicamente junto com a plataforma que você está tomando conta. Eu fiquei, nossa, isso é muito mais perto do que eu quero estar fazendo do que o que eu estou fazendo hoje. Que é basicamente, hoje, eu estou tendo que me desdobrar aqui, porque eu acabava me esticando demais. E já tinha acontecido essa confusão na Americanas toda? Não, ainda não. Saí muito antes dessa confusão. Muito antes. Já estava mais de um ano no bem quando rolou essa confusão. E aí, foi muito mais nessa linha de, nossa, aqui é um ambiente que está me prometendo a parte do trabalho que eu mais estou gostando de fazer. Tá pagando bem mais. E aí a diferença era bem maior mesmo. As pessoas do meu time, eu tava num ponto assim do middle management dentro da Americanas em que eu não tinha nem
poder para melhorar a vida e as oportunidades delas. E nem para repriorizar as coisas, então tava no meio do caminho, meio que, olha, tava no caminho do burnout. O burnout, eu bati na porta dele, abracei, dormi com ele um pouquinho. Mas passou. E aí, do outro lado, tem também como a cultura, que assim, eu não sou de puxar saco de empresa, mas essa parte eu gosto muito de falar. Fala. É uma cultura que, nitidamente, por mais que busque performance, ela também está conciliando isso com qualidade de vida. Assim, dentro do Nubank, a gente tem, periodicamente, com todas as pessoas que a gente lidera, uma conversa que não fala só sobre, olha, como foi a sua entrega, o que você tem que fazer agora é isso, e o que você vai entregar depois vai atingir aquele objetivo, vai te habilitar essa coisa. Não, a gente também fala, como é que você tá? Sabe? Isso é importante, né? Sabe? Como é que você... Todas as conversas que eu tenho com os liderados, eu começo, como é que você tá? É a primeira pergunta que eu faço. Eu acho muito importante. E eu tenho tempo para fazer isso, porque a minha atribuição faz parte da sua atribuição. Tomar conta disso. Se eu tivesse aqui, enquanto eu tô fazendo essa conversa, pensar que daqui a 2 horas eu tenho um deploy para fazer, que eu tenho que fazer um push num commit tem um bug lá que tem eu tô corrigindo, eu ia estar tendo essa conversa pensando nisso. Sabe? Então, isso eu acho que é importante. Por outro lado, eu não abandonei a parte técnica porque eu preciso ter total domínio sobre aquilo que está sendo entregue. Então, eu não acho que eu não esteja produzindo, eu estou constantemente alinhando com eles, entendendo a solução, construindo a solução junto. Porque, no fim das contas, o responsável que vai lá assinar e falar, olha, deu merda ou não, vai chamar o Henrique. Deu merda por quê, Henrique? Explica isso aqui, sabe? Você não tá metendo a mão pra fazer, mas você tá gerenciando todo mundo que faz. Eu acho que tem uma parada que é importante também quando você é um técnico que vai escalando, é a consciência de que, tipo assim, qualquer coisa... Tu lembra do suporte, eu fazendo isso. Tipo, quando eu tava no suporte, o operador tava assim, bananando todo... Chega pro lado aqui. Daí tu senta e responde como se fosse o cara. Pá. Por quê? Porque agora eu tô tendo que resolver o rojão. Senta aqui e olha. Eu acho que quando o profissional, ele não tem um gestor que pode sentar na cadeira dele e falar, olha, é assim aqui o trabalho. Sabe a solução, não é que eu queira fazer isso. Eu não quero ficar fazendo isso aqui, é o teu trabalho, mas agora eu preciso te mostrar que eu sei fazer essa parada. Você vai resolver o problema e mostrar pra ele. Você vai fazer 2 tarefas em uma. Isso. Então, tipo assim, eu acho que isso dá muita confiança. Eu acho que o André é assim lá, tipo, com a equipe de infra, né? Ele pega, tipo assim, se ele sentar do lado pra resolver, ele vai parar ali e vai esburacar o problema até ficar evidente onde tá o erro, entendeu? Isso dentro do Nubank é interessante, assim, porque dentro do Nubank, isso assim, Não tô dizendo que vai acontecer sempre, porque tem vezes problemas que o técnico realmente é o maior supracitado, mas é importante você ter a retaguarda de saber de, cara, tem alguém aqui acima de mim que eu não sou o último... Se esse problema aqui não resolver, ferrou, entendeu? Tipo... Isso é uma coisa interessante, porque dentro do Nubank, aqui abrindo mais um ponto de cultura que eu gosto. Legal. Né? É a ponto da cultura sem culpa. Assim, quando acontece um problema, a gente não fica, quem foi que fez isso? Como Lógico, sabe? Não pode ser assim. Aconteceu um problema, a gente tá... Vamos resolver. O que tá acontecendo? Sim. Como é que a gente resolve, etc. Amadurecimento. Exato, sabe? Buscar o culpado só vai fazer você perder tempo. Não é assim em todo lugar que eu passei. Como você sabe que na Rochinet também... Não, na Rochinet, tipo assim... Eu vou dizer, na Rochinet, gente, aconteceu de tudo na Rochinet. Porque eu comecei a Rochinet com 17 anos. Então, eu errei pra caraca também. Todo mundo que passou por lá era novo, todo mundo errou também. Então, pode... Tem alguém que falou que trabalhei na Rochinet na minha época, não era assim. Cara, pode ter. Então, eu não tô aqui há 3 anos, 2 anos. Eu tô aqui há 20 e tantos anos. Então, quando eu comecei, eu era um moleque de 17 anos. E aí, essa parte de não culpar as pessoas é importante quando acontece um problema. Mas em relação a relação gestor e pessoa, que a gente chama de IC lá, que é o contribuidor individual. Sim. Não tem uma hierarquia entre gestor e contribuidor individual. Assim, você pode crescer na sua carreira tão alto quanto um gestor dentro do Nubank, como uma pessoa que programa. Você vai virar staff engineer, principal engineer, e vai crescendo. Tem um post inclusive público sobre isso, depois eu posso linkar pro pessoal. Legal. Porque a gente valoriza a trajetória que a pessoa vai trilhar, que mais vai trazer benefícios não só para o Nubank, mas também para ela. Então, por exemplo, eu tenho engenheiros e engenheiras dentro do Nubank que, por level, são muito mais do que eu hoje como gestor sou, por exemplo. Que podem chegar no mesmo nível que eu consigo chegar lá na frente como contribuidores. Então, essa questão de dentro dos times que eu comando, por exemplo, já tive times em que eu era o gestor do time técnico ali, gerente,
E que tinha engenheiros que estavam um level acima do meu. Eu era o gerente daquela pessoa naquele momento, mas eu não tinha a hierarquia, a autoridade sobre a pessoa, sabe? E a gente nunca nas conversas leva isso em consideração, sabe? Tá fazendo um whiteboard, uma discussão, tá acontecendo alguma coisa que a gente precisa resolver algum problema, sei lá, um crash, caiu tudo. O que a gente faz? O Júnior, que acabou de chegar 2 meses na empresa, olha, gente, o que vocês acham disso? Ninguém fala, você não sabe de nada. Não existe isso, sabe? Legal. Todo mundo tem direito de contribuir, todo mundo tem a mesma voz. Claro que com mais tempo de empresa e mais conhecimento você vai contribuir mais, mas todo mundo tem esse mesmo espaço. Então eu acho isso bem legal. Nos meus times hoje, por exemplo, eu costumo brincar com eles, eu costumo dizer pra eles, olha, galera, isso aqui quem sabe são vocês. Não sei programar, não. Eu sei escrever planilha no Excel. Mentira, a gente acaba com 10, 15 anos de programando. Mas eu dou a liberdade e a autonomia para eles entenderem de que eles são... A gente usa muito o termo lá de que a gente não é passageiro, sabe? Todo mundo é motorista dentro da empresa. Eles são responsáveis por aquilo. Eles têm autonomia para fazer aquilo. Eles têm autoridade sobre o que eles estão falando. Porque por muitas vezes... Você pode cair numa discussão onde tá tendo uma discussão sobre, olha, como a gente vai fazer isso? A gente vai usar o copo ou o celular? Falei até ao contrário. E no fim das contas, você tem um argumento para que é muito melhor fazer com a opção A ou a opção B, e você não fala, não, acabei de chegar, né? Vai que tô falando besteira. Você pode falar. Tal. Você pode falar, no fim das contas, o que vale é o argumento, não a posição da pessoa ou aquilo que estava acontecendo. Eu gosto muito desse tipo de cultura, porque no fim das contas, principalmente uma pessoa que linkando lá no começo, era mais de lógica e era mais de matemática, etc. Por mais que eu tenha desenvolvido essa parte de gestão, é muito importante que as coisas façam sentido. Eu nunca vou tomar uma atitude no dia a dia que seja, não, isso aqui eu tô sentindo eu acho que é o melhor caminho a gente fazer isso aqui. Não, por que você está sentindo que é o melhor caminho de fazer isso aqui? Qual foi a informação que te baseou nisso? A gente se baseia muito em dados. Algumas coisas que acontecem no dia a dia, a gente sempre pode melhorar. Toda empresa tem coisa para melhorar. Eu até dei um exemplo para você mais cedo, a gente comentou aqui que eu estava aqui trabalhando, fazendo a reunião o dia todo e tal. Isso é uma coisa que a gente está melhorando, porque a pandemia trouxe um pouco disso de a gente, no isolamento, pegou o hábito de marcar chamadas com as pessoas e ainda não conseguiu se desvencilhar muito dele. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente está mudando, está evoluindo, saindo disso dentro da empresa. Então, mesmo nos melhores lugares, a gente tem coisas para melhorar. Mas, no fim das contas, a minha jornada hoje, quando eu penso nos ciclos, eu olho para o Nubank e fico, nossa, eu já entreguei isso aqui, eu já entreguei isso aqui, eu já entreguei isso aqui. Mas ainda não é uma jornada, por exemplo, como eu tive na Hostnet, que eu falei, nossa, esses 3, 4 grandes produtos aqui, participei deles de ponta a ponta, entregando, isso foi muito bom. Eu conto essas histórias até hoje, até para os meus gerenciados de hoje, sabe? Como coisas importantes que eu acabei fazendo. Inclusive, tem uma coisa que eu não sei se o Cauê sabe. Fala. Eu fiquei sabendo agora, enquanto você tava fora. Mostra aí pra ele o negócio. O que é? Peraí que eu vou pegar aqui. E não foi pra fazer sala com você. Não foi porque você vinha pra cá, tá não. Com o cartão dele de... Aqui, ó. Mostrar pra câmera. Crachá aí. Cara, eu conheço esse moleque tudo novinho, magrinho. O Vale da Refeição da Hostnet dá um turbo up, né? Nessas crianças, cara. Tem sustagem no Vale Refeição. Esse aqui, pra quem não entendeu, esse aqui é o crachá do Henrique na época lá da Hostnet. Isso já nem era isso aí já era aqui no finalzinho, Dev tá lá, Henrique Rodrigues Dev. Isso aí. E você explicou por que você anda com isso, né? Sim. Eu gosto muito. Ainda tem a paleta de cores do Nubank, né? Nubank pegou meus programadores e minha paleta de cor. Tô brincando, não tenho nada contra. Maneiríssimo, todas essas Mas, de verdade, eu só vou conversando antes da entrevista com a Guanabara sobre isso, porque eu guardo não só essa aqui, mas também das outras empresas que eu passei, porque eu gosto muito de lembrar e conectar com o lugar de onde eu vim. Assim, eu posso estar, sei lá, na NASA amanhã fazendo foguete, mas eu vindo ali e eu preciso sempre manter o pé no chão de olho. Cara, e você fez isso muito legal, porque, tipo assim, como eu falei, na Hostnet eram muitos jovens e tinha muito, né? Teve uma época de, tipo, pessoal, vai pra lá, vai pra uma emprega, isso aqui. Às vezes recebia proposta que nem era pra ganhar mais, era pra ganhar um pouco menos, mas, eu vou trocar de emprego. E o jovem tem isso, e eu respeito também. Hoje, mais do que naquela época, a necessidade, às vezes, de mudança que cada um tem. Mas eu sempre tenho enfatizado assim, que tipo, cara, deixa uma raiz, constrói alguma coisa, porque se você sai
e ainda você nem construiu nada, e daí você vai pra outro lugar, e qual é a história que tu vai ter? Olha o que o Henrique tá falando. Pô, maneiro, eu contei minha história aqui, eu participei desse projeto. Isso vai te marcar pra tua vida. É igual você viver relações rasas na tua vida. Sim. Relações rasas é o seguinte, pô, as pessoas falam, eu tenho 40 amigos. Não, meu irmão, ninguém tem 40 amigos. Pô, você tem 3, 4. Você tem 40, provavelmente você não tem nenhum. Você não tem nenhum. Na verdade é essa, entendeu? Quantos relacionamentos você teve na tua vida? Eu tive, sei lá, 10 mulheres. Você teve 10 relacionamentos muito ruins, porque você só precisa de uma mulher, talvez, pra poder ter um relacionamento profundo e que te complete. E eu acho que meio que tudo na vida é assim, né? Eu acho muito bacana, cara. E você fez isso muito bem. Na época, vários amigos teus trocaram assim, eu achei que a Hostnet ainda estava no momento que, pô, tinha gente pra contribuir, foram pra outros. Você se manteve sempre com a cabeça muito focada. Quando você saiu, pô, tu fez um agrado lá, pô, Cauê, não sei o quê, gostei da história. Como vários de vocês, né? Lá na Hostnet a gente teve a felicidade de participar da construção de carreira, e com o XP a gente continua aqui com o curso em vídeo. E é maneiro pra caraca, né? Pra gente que vê tudo isso acontecer e fala, caraca, olha só. Olha por onde essa galera se espalhou. E até pra quem tá chegando, olha o que dá pra fazer. Tipo, você vê o começo e acha tudo que é tipo... Já aconteceu, de eu estar na Hostnet, o cara... Não, eu vou sair daqui porque eu não tenho mais nada pra aprender. O cara tava no comecinho. Daí você fala, cara, eu aprendo todo dia aqui ainda. Meu aluno do primeiro ano perguntando quando é que ele pararia de estudar, então, porque ele já tá batendo no teto. A tua história é muito maneira, cara. Eu fico feliz. E depois você acabou levando vários amigos teus pro Nubank. Foi essa galera que você falou toda aqui, foi você... já tinham 2 antes de mim. O Dimitri e o Matheus já estavam lá. Mas o Mário eu levei uma galera da B2W também. Outros, né? Que já, os amigos que você vai encontrando pelo caminho. Exatamente. Mas eu sempre levo assim, e é levar no sentido de, olha, isso aqui tem uma oportunidade muito boa, que tem muito a ver com o que você tá fazendo. Eu tenho um cara que se encaixa nessa oportunidade aqui, eu já sei que trabalhei com ele. É aquilo que a gente tava falando, já falou várias vezes aqui, que é o... Você fala assim, mas pra que eu tenho que me relacionar com pessoas? Sim. Provavelmente esse tipo de relação que você tem é quando uma pessoa sai de uma empresa A, vai pra uma empresa muito melhor e consegue te levar, porque ela trabalhou contigo, ela gosta de você profissionalmente, ela entende o seu potencial, ela sabe do que você é capaz. Exatamente, assim, e essa parte de... Isso tem a ver com gestão, mas é muito mais sobre como eu levo o trabalho, assim. Talvez chegou a comentar agora há pouco, acho que foi antes da entrevista, dizendo que é bom trabalhar com quem a gente gosta, né? Sim. E é bom construir ambientes onde você consiga gostar das pessoas também, sabe? Difícil, mas possível. Eu concordo com isso aí. Isso. E, no fim das contas, quando você constrói esses ambientes, é muito mais fácil de você ter pessoas que você acabe levando pra sua vida, até fora do trabalho. Exato. Sim. Aqui, tô vendo aqui. É verdade. Do que se você chegar num lugar, olha, 9 às 6 eu tô aqui, eu entrego esse negócio e depois eu saio. Beleza, valeu, pessoal. Isso acaba aqui, pro fim das contas, é super válido. Sim. Tem nada contra, pode funcionar. Mas pra sua carreira vai ser mais vantajoso se você construir relações que sejam significativas com quem tá passando ali. Eu tenho um exemplo no meu dia a dia de trabalho, que é um rapaz que trabalhou comigo, que não tá hoje trabalhando no Nubank. A gente tinha uma relação de líder e liderado. A gente conversa até hoje, a gente fala sobre assuntos que não são de trabalho, a gente se ajuda na evolução de carreira, a gente fala de problemas que acontecem no dia de trabalho. Maneiro. Então, o que é isso? É uma amizade, sabe? Isso foi propiciado pelas situações que a gente passou no dia a dia de trabalho. E como é que isso me ajuda? Como ele vive uma realidade completamente diferente da minha, num papel diferente do meu, eu consigo pegar coisas dessa amizade que eu tenho e também usar dentro do meu trabalho para outras pessoas que estão passando por situações parecidas. E se fosse uma pessoa que chega no meu trabalho, olha para aquilo que eu tô fazendo e esquece do ambiente, eu não ia ter essa perspectiva mais. Sim. Então, isso ajuda bastante. Bom, muito bom, cara. E aí eu queria puxar o assunto que a gente prometeu lá no início. Olha, eu prometendo coisa e cumprindo pela primeira vez. Eu até sei o que é. Você comentou, a gente estava comentando aqui antes também, do lance que eu não sabia, o Cauê que puxou o assunto, que o Nubank, ele comprou uma participação, comprou uma empresa que tem uma linguagem... Então, o Nubank, ele tem uma linguagem de programação dele. O Nubank, ele já nasceu muito peculiar no mercado de tecnologia, né? Ele nasceu usando paradigma funcional, usando uma stack que não era tão comum. A gente está falando aqui de Clojure, de Datomic, de Kafka para fazer a gestão. Não entendi porra nenhuma, mas eu entendo que vocês sejam nomes de tecnologia. Não é muito só pra você que tá aí achando a porra que eles falaram um negócio, também não entendi nada, mas é tecnologia. Cadê o Python? Enfim, mas é peculiar, é peculiar. Cadê o Java? Sim.
Mas para a solução do Nubank, que a ideia era garantir a rastreabilidade e a confiança nas operações que estavam sendo executadas, o funcional aplicava bem. E Clojure e Datomic era uma trinca que as pessoas fundadoras tinham bastante conhecimento já sobre. Então, foi meio que juntar o útil ao agradável. E aí se juntou uma equipe ao redor disso que comprou a ideia e foi crescendo junto. Na verdade, uma linguagem de programação. O Nubank usou isso, Clojure. Exato. Antes de qualquer relação Tava usando Clojure. Por muito tempo. O que é o Clojure? É um framework? O Clojure é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação. Paradigma funcional. Sim. E aí, o grande ponto por trás disso é que as operações são imutáveis, basicamente. Entendi. Sobre a parte da Cognitec, que é a empresa que mantém a linguagem, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que... Era o principal usuário da linguagem. Além de ser o Clojure é uma linguagem open source ou não? É open source. Open source. E aí quem gerencia é a Cognitec. A Cognitec. Isso. Aí Exato. o Nubank usava Clojure a principal linguagem. Os principais programadores gostavam daquela parada e começou com acabou aquilo. Que você consegue ter acesso à empresa porque você quer alguma dúvida muito específica. Sim, você vira um cliente VIP e tal. Você vira um cliente dessa Cognitec. Exato. A evolução natural disso foi a compra da Cognitec para dentro do Nubank. Entendi. O usuário da linguagem cresceu mais do que a linguagem e daí comprou. É louco, né? Muito doido, né? Um banco compra a empresa de tecnologia para poder usar a tecnologia. Um banco comprou a empresa que gerencia a linguagem porque ele era o principal usuário. Agora, quando ele tiver problema, ele vai dentro de uma empresa dele. Isso, não só quando tem problema, assim, por exemplo, a gente tem... Ele desenvolveu uma coisa nova. Desenvolveu uma coisa muito específica para melhorar a performance de alguma transação, etc. Quem são as melhores pessoas para fazer isso? Quem criou, quem mantém a linguagem. Isso. Então, assim... Essa empresa era de onde? É dos Estados Unidos. Era dos Estados Unidos, empresa americana. Exato. Aí vem um banco brasileiro e compra a empresa de tecnologia americana. Caraca, é muito doido esse mundo. É engraçado falar sobre o Nubank, porque quando você chega no Nubank, primeiro você tem Tem uma sede aqui no Rio? Não, em São Paulo. Aqui não, só em São Paulo. São Paulo. Chega no Nubank e você fica, nossa, tô no topo do mercado de TI brasileiro agora. Sim. Só que o brasileiro tá na sua cabeça, sabe? Você fica, tô na categoria. Aí você, depois de um tempo, você começa a perceber que o Nubank não é grande no Brasil. O Nubank é grande mesmo, sabe? Ele toca em muitos países. Lá dentro você tem essa noção maior. Hoje em dia, eu acho que no mercado como um todo, essa imagem tá mais difundida. Quando eu entrei, uns 2 anos e meio atrás... Já era no início, né? Não era bem no início, eu tinha 8 anos de empresa, assim. Mas... início ainda. Cara, um banco, 10 anos não é nada. Para um banco, 10 anos, pega os bancos que estão aí, as grandonas. Verdade, isso? Pro banco ele é uma startup ainda. Mas o ponto é, a noção de que o Nubank é uma potência global demorou um pouco em mim, assim, uns 6 meses para virar a chave. Nossa, realmente, eu tenho um lugar aqui que... Quando eu falei da Hostnet, eu tenho muitos ciclos para cumprir antes de eu sair. Dentro do Nubank eu tenho muitos ciclos para cumprir antes de eu sair, sabe? Porque é um ambiente em que eu tem acho que é espaço. tanta coisa que dá para passar... Sim. Para construir o restante da carreira tranquilamente. E uma coisa se o ambiente permanecer, e eu espero que permaneça, porque... O tempo, a gente não sabe o que acontece, as pessoas mudam, os objetivos. Mas, pelo que você tá falando, parece uma coisa bem bacana. Uma coisa que você torce para que se mantenha. Sobre a evolução da carreira ser responsabilidade da pessoa, isso é uma das marcas mais fortes que tem no Nubank hoje. Desde que eu entrei, na verdade. O Nubank, ele não fala para mim como gestor. Que é responsabilidade minha evoluir a carreira da pessoa que eu tô liderando. Eu também não acho que seja. Não assim, a não ser que eu queira ajudar aquela pessoa e aquela pessoa quer me ajuda. Ok. Isso, e daí uma relação pessoal minha. Pô, eu troco, como aconteceu com um amigo com Guanabara. A gente foi trocando ideia, nós dois nos ajudamos e a gente vai crescer junto. Qual é a relação que a gente tem em relação à gestão de carreira das pessoas dentro do Nubank? Eu sou responsável por dar as ferramentas para a pessoa conseguir evoluir na carreira dela, sabe? Sim. Ela decide se ela vai usar isso. Exatamente. Exato. Senão, imagina, quantas pessoas estão no suporte e não saem do suporte? Exato. E aí, se fosse minha responsabilidade fazer com que eles saíssem do suporte e se tornassem programadores, sendo que alguns nunca vão ser programadores porque não querem, porque tem outros objetivos, porque tem outros interesses na vida. Então, você se botar como corresponsável do sucesso... Da carreira do cara. A gente consegue fazer isso nem pelo nosso filho, cara. Exato. Assim, tem alguns guardrails que são, por exemplo, a pessoa tem que evoluir pelo menos até aqui para a pessoa conseguir se virar dentro da empresa. Sim. Daqui em diante, como a carreira dela vai evoluir, você vai dar o suporte, vai ter a sua checagem, vocês vão ter que fazer planos, mas quem monta esses planos e quem acompanha isso junto com você
É a pessoa. Sim. Você tá ali pra dar o suporte, sabe? Eu vou além, Henrique. Eu acho que, assim, profissionais como você, quando chegam nesse patamar, idealmente deveriam procurar mentores fora da empresa. Sim. Pessoas que construíram um lugar que você talvez queira chegar, mas que não necessariamente estão dentro da empresa que você está, porque ele consegue, você eventualmente, a gente faz terapia, fora, né? Eu também faço terapia, a gente chega para um profissional que entende de ser humano e fala, cara, eu tô com esse problema. E ele, cara, olha só, você tá desabafando, eu tô entendendo o teu problema, mas normalmente isso é assim, talvez seja um pouco nervoso agora. Quando o teu mentor ele está fora da empresa, é mais fácil ele pegar e dizer para você, tipo, olha, e ele viveu esse mundo, né? Pela minha esposa mesmo, ela trabalha em escola. Aí teve uma época que ela teve uma mentora, que era uma pessoa super experiente. Eu falei, pô, que às vezes ela vem com questões de escola pra mim, eu falo, tipo, cara, eu não sei como te orientar, porque eu nunca vivi isso que você tá falando. Eu tô entendendo que você tá precisando conversar sobre isso, mas eu tenho até que tomar cuidado, porque nós homens tratamos problemas técnicos dessas formas. Como que as mulheres dentro da escola, as professoras cuidam disso, é uma outra forma de lidar. Então, chega um momento que você tem que procurar mentores fora da tua empresa para que você possa te levar a essa guia. Mas é uma busca própria minha. Eu quero evoluir, eu quero ir para um próximo nível, né? Não dá pra a empresa ficar, pula aí. O cara não quer pular, cara. É verdade. É aquilo que a gente tava comentando, sobre não infantilizar. A pessoa Exato. é adulta. Exato, a pessoa é adulta. Cada um vai arcar com as consequências. Você é uma pessoa que procrastina muito? Você é uma pessoa que estuda muito? Você acorda, você cumpre teus horários? Aí cada um vai... E só pra encerrar o negócio da linguagem, importante que provavelmente as pessoas estão comentando aqui, se comentaram, por favor, vai lá e apaga. Então o Nubank... porque tem uma galera que comenta, a gente falou, comenta. Uma pergunta que pode surgir, que surgiu na minha cabeça... Deixa o comentário. Quando eu comentei foi... engajamento. Mas aí comentar e apagar também vai engajamento. O Nubank comprou a empresa do Clojure, mas ele não fechou, fechou, continua todo mundo pode usar. Normal, só agora a mantenedora da linguagem é do Nubank. Exato. Maneiro, né? Doido, né? Henrique, quando a gente vai se encaminhando pro final, nunca é o final, né? A gente sempre tem... O nosso final tá aumentando a cada vez mais. O nosso final tem 3 partes. A primeira parte do nosso final é o que eu geralmente falo com as pessoas. Eu sempre faço a mesma pergunta. Qual você consideraria o seu superpoder? Aquilo que você consegue fazer de olhos fechados, vem da tua essência, você faz naturalmente. Qual seria esse que você consideraria? Eu comentei rapidamente sobre isso aqui agora há pouco, mas a coisa que eu faço melhor e é natural, não veio depois de muito estudo, uma coisa que eu faço sem fazer esforço sentado do lado de uma mesa com uma pessoa, entender o que ela precisa ouvir, e conseguir chegar do outro lado. Uhum. Não é só... É ouvir ativamente, sabe? Sim, de você escuta. Isso. Não é só dar o ouvido pra entrar por um lado e sair pelo outro, né? Eu acho que tem um pouco de empatia nisso, sabe? Sim. A pessoa, às vezes a pessoa é boa ouvinte, mas ela não se importa com aquilo que ela tá ouvindo e passou a situação. Verdade. Eu ouço, eu processo isso depois, eu gasto um tempo fazendo sobre isso. A gente tá aí agora, até comentei, a gente tem alguns ciclos de avaliação da empresa. Eu gasto mais tempo fazendo essas avaliações para poder entregar algo de qualidade para as pessoas do que eu gasto com qualquer outra coisa no meu trabalho. Porque eu gosto de entender a melhor forma de eu passar a mensagem para a pessoa, para que ela receba de uma forma que ela vai entender aquilo, sabe? Então, essa para mim é a minha maior habilidade. Entender as pessoas e conseguir responder de uma forma que elas também consigam entender o que eu tô querendo entregar para elas. Que bom. Tem muito a ver também com lá no meu episódio, lá o meu superpoder que eu considero, é isso. Comunicação passa por isso também. Isso passa por ter um bom nível de comunicação. Outra coisa que a gente pergunta também é de 1 a 3 pessoas que podem sentar aí e compartilhar experiências boas, coisas, às vezes não tão boas, tive um problemão. Histórias boas, pessoas que possam sentar aí e falar assim, caraca, eu vivi isso, isso e isso, e que isso inspire a galera que tá assistindo. Cara, eu comentei agora há pouco com vocês, eu tenho um amigo que também trabalha na Hostnet, é o Mário Carnesim. Ele é padrinho meu de casamento, inclusive, de tanto que eu gosto desse amigo. Ele tem uma Veio da Fitec. Veio da Fitec também. Mesma galera. Mesma turma, tudo. E ele fez uma trajetória em TI que é interessante porque, sabe quando eu disse que você às vezes precisa se especializar num caminho ou em outro? Ele é uma das pessoas que eu mais admiro porque ele trilha muito bem os 2 caminhos. Ele tem muito essa habilidade de entender as pessoas e conseguir fazer uma boa gestão de ambiente, mas ele também tem a habilidade de pegar esse problema técnico daqui dos comigo e resolve. Legal. Então eu gosto muito da história dele, de onde ele veio, porque também é uma pessoa que emergiu.
Tenho outros amigos. Eu gosto muito mesmo da história do Hugo, que trabalha com a gente. Sim, o Hugo é caladão, quietão. Exato. Ele talvez não aceite fazer entrevista porque ele é mais dele, você conhece. Mas a história do Hugo é interessante porque ele transitou. Ele começou lá com a gente, né? E aí depois ele transitou por várias outras áreas e hoje voltou pra TI. É mesmo? É mesmo. Ele era meio diferentão. Pois é. Assim, ele fez várias outras áreas. Então essas são as duas pessoas que eu acho mais interessantes. Porque maneiro. Experiência, né? Uma é uma experiência, assim, de... Esse é o caminho ideal que uma pessoa devia trilhar. A história do Mário é o caminho muito ideal certinho, né? Ele deixa a cabeça muito focada. Exato. Ou tem ainda. A outra é uma história de, olha, eu experimentei tudo aquilo que eu podia experimentar pra entender... Que eu devia ter ficado lá. E esse é o caminho. Porque eu imagino que, no caso dele, se ele tivesse ficado direto, ele ia sempre ter essa dúvida, sabe? E talvez não fosse o melhor caminho, mas ele entendeu. É mais que eu gosto muito de trazer de você ter o perfil A ou o perfil B para crescer dentro de TI. Você pode ter qualquer perfil. Dos dois lados você vai crescer. Exatamente. Você consegue achar um espaço. É que a gente tem muito as pessoas que querem a fórmula do sucesso. Que passos eu tenho que seguir, que tutoriais eu tenho que ler, que livros eu tenho que ler para conseguir o sucesso. Cara, o sucesso tá ali, você tem vários caminhos para trilhar. É uma execução. O sucesso, eu não digo que o sucesso é um ponto específico, porque, tipo, tem um monte de lugar, um monte de gente que chegou nesse sucesso por caminhos, N caminhos diferentes, N trilhas diferentes, às vezes sem querer. Foi lá e tropeçou no sucesso, ele não buscou. E tem uma galera que tá almejando sucesso e nunca vai chegar nele porque quer o sucesso só pelo sucesso. Exato. Entendi. Eu comecei falando na entrevista de que eu não acho que a minha história seja uma história muito interessante, porque ela é uma história comum. Mas é interessante. Mas é bom ter histórias comuns pra se contar, porque você não precisa fazer... na verdade, ela é comum pra você que viveu ela. Mas, na verdade, ela não é tão comum. A gente gostaria que essa história que envolve uma boa educação, com uma boa introdução ao mercado de trabalho, com reconhecimento, com não ter que ficar pulando de empresa, com o mercado reconhecer você... Isso seria maravilhoso se isso fosse o comum. Mas não é o comum. Sim, é mais no o comum hoje é o que o Guanabara tá falando. O jovem precipitado. Eu quero em um ano. Vou fazer o cursinho de um tal framework, e daí vou tirar a certificação, e daí vou trabalhar com isso, e daí eu vou pegar 20 freelas disso, e vou virar uma empresa de software sozinho. Eu sou o cara, isso é mais comum, infelizmente. A tentativa, né? O meu ponto era mais no sentido de... É comum no sentido de não teve nenhum esforço. Não teve nenhuma mágica. Não teve nada que... qual foi o segredo? O que você teve que fazer? Qual foi o primeiro podcast que o Guanabara gravou? Não tem fórmula mágica. E na verdade é exatamente isso. A gente vai chegando assim, não tem fórmula. Trabalho incremental, dia a dia, fazendo aquele lío pequeno, foi grãozinho, e acabou crescendo. Sensacional, muito bom. Exatamente. A gente sempre deixa também, no finalzinho... A pergunta da audiência, que no caso hoje aqui é a Voz do Além. Voz do Além. É o Tony. E vai lá, Tony, o que tu tem a perguntar aí depois desse papo com o Henrique? Henrique, qual conselho você daria pra pessoa que está estagiando, sabe? Está entrando no mercado de trabalho? Boa. Estagiando, eu acho que é a área que é mais difícil e com mais oportunidades ao mesmo tempo. Por quê? Você é bombardeado por várias áreas que você consegue seguir, sabe? Você pode ir para qualquer campo de TI, porque o que você tem quando você começa é a perspectiva de que tudo é possível. O conselho que eu dou para esse começo é não experimentar tantas coisas. É bom experimentar. Mas você experimenta algumas coisas, sabe? Porque você vai ter tempo na sua carreira para diversificar. No início da carreira, tenta fazer algumas coisas em que você vai, não, isso aqui eu tenho mais aptidão. Ou então, isso aqui eu tô vendo mais oportunidades. Isso aqui eu tenho um caminho para seguir. No início, uma coisa que me ajudou muito quando eu estagiava eu não peguei o estágio e eu falei, olha, agora dentro desse estágio vou estudar PHP, vou estudar JavaScript, eu vou estudar CSS3, vou estudar design. Não, eu vou pegar, o caminho que eu tenho para trilhar é esse aqui. E eu tenho um plano A, um B, um C, vamos embora. A cabeça da pessoa mais nova e aquilo que a gente sempre quer, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 15 anos, né? Nossa senhora. Ela vai mudando de objetivo muito rapidamente. Então, confiar no processo que você estabeleceu e ver o resultado depois é melhor do que mudar de processo constantemente. Legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Uma ótima dica. Henrique, a gente sempre pede também uma palavrinha, porque quem chegou até aqui é o nosso herói. A gente tem quase a certeza de que ninguém tá assistindo agora. Ok. Quando a gente já terminou o podcast. Quando eu falo assim, estamos indo pro final, o cara para. Quem não para, tá aqui agora.
Diz uma palavra pra pessoa Eles são os comentar aqui nossos embaixo. heróis. Daí a gente gosta de saber que... Uma palavra qualquer. Qual? Pra ele, Uma palavra qualquer. Pra ele comentar aqui Isso e a é gente muito saber. aleatório. Qualquer palavra. Comenta elefante. Elefante. Então, bota elefante. Teve um que foi jacaré. Aí, Agora foi o elefante. Estamos completando o bingo dos animais. Chegou do bicho aqui. E eu senti uma necessidade de te perguntar uma coisa que eu nunca perguntei pra ninguém. Depois de tudo que você me contou lá da origem da tua mãe, hoje, o que tua mãe... Você já conversou com a tua mãe? Como que ela se sente? A minha mãe já conversou... Minha mãe conversa comigo constantemente. E a coisa que ela mais fala sobre mim é do orgulho que ela tem de mim. Assim. Muito bom. Gosto muito de sentir isso, assim. Eu vou fazer ciúme em muita gente. É mesmo? Eu vou fazer ciúme em muita gente. Eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Ixi, Maria. Mas eu tenho certeza Corta, não bota não. Deixa ele apanhar, não. Não, vou apanhar. Mas eu tenho certeza que eu cheguei onde eu cheguei hoje pelo esforço principalmente da minha mãe. E a minha mãe é a pessoa que mais me ama, com certeza. Assim. Minha esposa também me ama, meu filho me ama. Mas nunca ninguém ama que nem a mãe. Isso, exato. Eu entendo isso hoje porque eu tenho um filho, então sei que é diferente, sabe? Então, quando ela diz que tem orgulho de mim, é um pouco de combustível pra beleza. Então, vamos continuar pra dar mais orgulho. Legal, sabe? maneiro. Então, isso é legal. E não é só proporcionar coisas materiais. Proporcionar esse orgulho também é um dos motivadores que faz eu continuar seguindo. Henrique, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais nesse negócio de home office, a galera fala, não, tá livre. Não tá livre, nunca é livre. Então você tá aqui, disponibilizou tua história. Agradecer o Nubank. Obrigado aí, Nubank. Um abraço pro Nubank. A gente manda abraço pra todo mundo agora. Até que não, eu sou da Xuxa. Eu tô assim. Tô Sérgio Malandro total. Tchau. E assim, por mais que você ache, não, mas é muito comum e tal, eu tenho certeza que a tua história inspirou muita gente que tá ali, talvez sofrendo, talvez com uma dúvida, talvez com, sei lá, alguma coisa que uma resposta tua ajudou, e eu tenho certeza que... se ajudou uma pessoa, eu já vou estar feliz. É isso aí. Valeu? Valeu, gente. Então, brigadão. Valeu, sucesso aí, galera. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.